Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Contínuo Villanueva. Desde já agradeço as números de doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Algumas pessoas me perguntaram a respeito do último vídeo do pastor Iago Martins, cujo título é A Igreja Católica não criou a Bíblia. Eu percebo que esses apologetas vulgares, esses apologetas de fancaria, tentam simplesmente apagar a história do cristianismo e, mais além, a história da Sagrada Escritura. Pois na prática, quando nós observamos aqui um vídeo de mais ou menos 58 minutos do senhor Iago Martins, ele tenta a todo custo fazer uma pirueta verbal e na prática ele acaba caindo no raciocínio circular ao tentar negar o óbvio, a de que a Escritura chegou até nós por causa da Igreja. Não somente o Antigo Testamento, como principalmente o Novo Testamento. Ou seja, a Igreja sendo uma instituição judaica, e nós temos que lembrar disso porque os protestantes tratam a Igreja como se fosse uma instituição que não está relacionada ao judaísmo, quando na verdade a própria Igreja é a concretização das promessas de Israel junto com a figura do Messias, junto com o corpo místico, assim sucessivamente, porque nós temos o alargamento do povo de Deus. Em outras palavras, a própria humanidade é chamada a participar da filiação a Deus e, portanto, ser o povo de Deus. E, no entanto, esse sujeito quer transformar a Bíblia como se fosse um livrinho isolado, caído de árvores ou de paraquedas, do céu ou coisa parecida. Eu acho que esse vídeo é um dos mais infames publicados pelo senhor Martins. Por quê? Porque é intelectualmente desonesto. Muito desonesto, não é pouco não, muito. Como são 58 minutos de vídeo, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar comentar em partes e publicar em partes para os meus vídeos não se tornarem muito longos. Claro, para você refutar 58 minutos, evidentemente que dá um trabalho, e talvez eu não refute nem tudo. Se eu refutar pelo menos a primeira metade, vai ser de bom tamanho, tá? Então vamos analisar a bobagem que este pastor falou, como aliás o Iago Martins é mestre em publicar 2, 3, 4 mil erros de teologia. Vamos lá. Todas as vezes que eu falo da formação do Novo Testamento, eu recebo uma série de comentários de católicos romanos dizendo que eu não posso usar a Bíblia para criticar o catolicismo porque foi a Igreja Católica que me deu uma Bíblia. Essa é a visão padrão do mundo da apologética católico-romana. É a ideia de que a Bíblia foi dada a todos pela Igreja Católica. Jimmy Akin, por exemplo, um dos mais famosos apologetas do catolicismo romano, escreveu um livro chamado A Bíblia é um livro católico, onde ele diz: todos os cristãos têm uma dívida enorme com a Igreja Católica, pois foi por meio dela que a Bíblia foi dada ao mundo. Tem dois erros fundamentais desse argumento. O primeiro é que não existia a Igreja Católica Apostólica Romana no período do cristianismo primitivo. Iago Martins, para você falar essa gritante merda, então você vai ter que rasgar a carta de São Paulo aos Romanos. Já começa por aí. Você vai ter que rasgar uma parte da Bíblia. Vamos fazer a seguinte pergunta. São Paulo escreveu uma carta aos Romanos. O que significa a carta aos Romanos? Significa que existia uma comunidade, uma eclésia chamada Igreja de Roma. No começo da sua carta aos Romanos, ou seja, no primeiro capítulo da carta aos Romanos, ele fala claramente: o mundo anunciará a vossa fé. E ele direciona esse elogio à Igreja de Roma. Eu poderia citar duas cartas que derrubam o seu argumento imbecil de dizer que não existia Igreja Católica Apostólica Romana. Primeiro, a carta de São Clemente Romano aos Coríntios. A carta de São Clemente é o quê? É a carta de um bispo de Roma, ou seja, da Igreja de Roma, para a Igreja de Corinto. Essa carta foi provavelmente escrita no final do século I. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a carta de Santo Inácio aos Romanos. Nós temos várias cartas que Santo Inácio escreveu, que era bispo de Antioquia, também era sucessor de Pedro, mas em Antioquia, e no entanto, o próprio Inácio de Antioquia escreveu uma carta aos romanos reconhecendo a sucessão de Pedro e de Paulo. Ele afirma claramente que Pedro e Paulo morreram em Roma. Vejam que ele, como bispo de Antioquia, ou pretensamente sucessor de Pedro, em nenhum momento ele reivindica uma cátedra. Pelo contrário, ele honra a Igreja de Roma. Então nós temos aqui
alguns aspectos que demonstram que sim, existia uma igreja de Roma, essa igreja era apostólica e essa igreja é católica, porque ela faz parte da Igreja Universal. Eu seria mais ousado em dizer que não somente a Igreja de Roma é apostólica e é católica, como também ela é a chefa da Igreja Católica. Porque nós temos que entender que, atualmente, a Igreja Católica comporta a chefia do Bispo de Roma e mais 23 igrejas particulares sui iuris, ou seja, inúmeras igrejas orientais de vários ritos, mas que professam os mesmos dogmas de fé e seguem o mesmo bispo, ou seja, o Bispo de Roma. E naquele tempo não era muito diferente. Pelo contrário, a questão da primazia de Roma é uma constante na patrística. Pode-se discutir qual seria a extensão do poder do Papa ou do Bispo de Roma, como você queira chamar. Essa discussão pode ser até válida, por assim dizer. No entanto, a primazia e a documentação que reconhece a Igreja de Roma como católica e apostólica está nos primeiros documentos da era cristã. Já começa pelo século I. Olha que Santo Inácio de Antioquia, quando se refere à Igreja de Roma, que ele fala digna de louvor, né? Digna de grandeza, enfim, a igreja que preside entre os romanos. Então, quando você diz não existia a Igreja Católica Apostólica Romana no período do cristianismo primitivo, lamento dizer, você está mentindo. Você simplesmente está querendo apagar a história. E é o que você faz sempre no vídeo. Nós temos toneladas de registros históricos, documentos, achados arqueológicos mostrando não somente que Pedro e Paulo morreram em Roma, como também a Igreja de Roma já existia no século I. A Bíblia prova que existe uma Igreja de Roma. A carta de São Paulo aos Romanos não seria escrita se não houvesse uma comunidade romana. E isso porque Pedro e Paulo morreram em Roma. São questões aí que são basicamente incontroversos, a não ser, claro, por uma minoria de historiadores que querem causar polêmica, mas no meu humilde entender, vendo documentações, comentários da patrística que vão desde Santo Inácio, partindo de Clemente, Eusébio de Cesareia, Irineu de Lyon, todos eles são unânimes em afirmar a primazia de Pedro e também a morte de Pedro e Paulo e a existência da Igreja de Roma, como também a proeminência da Igreja de Roma, ou seja, a importância da Igreja de Roma. Vamos ver mais besteiras. Isso é uma declaração de fé dos católicos, não é algo que eles conseguem provar. De fato, você pode provar algo diferente quando você olha para as doutrinas e para o modo como o cristianismo se configurava no mundo primitivo. Ah, que bonitinho. Vamos lá. A primeira menção à palavra Igreja Católica está na carta de Santo Inácio aos Esmirnenses ou Herminiotas, como vocês querem chamar, em que ele diz, onde está o bispo, está Jesus Cristo, onde está Jesus Cristo está a Igreja Católica. Basicamente isso. Ou, quer dizer, ele está vinculando o bispo, a autoridade episcopal, com a autoridade de Cristo e com a Igreja Universal. Basicamente isso. E evidentemente que quando ele escreve uma carta aos romanos, ele considera aquela igreja como apostólica e como católica. E mais além, a mais importante dentro da Igreja Universal. A mais importante igreja dentro do cômputo da Igreja Universal, como havia no século I. Então, o que você está falando não é artigo de fé, é história, meu filho. Você está querendo, mais uma vez, apagar a história da igreja. Ele se esforça, como todo calvinista que é niilista, porque o protestantismo tem essa mentalidade revolucionária de querer remodelar o cristianismo através de uma visão estritamente subjetivista, anulando a tradição, anulando a autoridade, anulando a história, anulando tudo. E o Iago Martins faz precisamente isso. Ele faz uma reescritura completamente não histórica do cristianismo e da igreja de Nosso Senhor. Vamos lá. Era bem diferente do catolicismo romano moderno. Parte da fé católica é acreditar que o catolicismo romano começou com a declaração de Jesus, Mateus 16, de que ele edificaria a sua igreja, quando na verdade Jesus funda a sua igreja sim ali, mas a igreja católica só começa a se desenvolver como igreja católica muito posteriormente. O problema é que o termo católico era usado para se referir à igreja, o que significava universal, era a igreja católica, a igreja universalmente reunida. Ué, mas se dentre a igreja católica, a igreja de Roma é citada como católica, então a igreja de Roma é católica, porque ela faz parte da igreja universal. Segundo ponto, quando nós observamos Mateus 16, 19,
Jesus Cristo edifica a sua igreja sobre os apóstolos, e em particular dá a primazia a Pedro. Por quê? Por que nós acreditamos na primazia? Primeiro, porque ele fala a questão da pedra. Claro que a interpretação da palavra pedra aqui, eis que tu és Petros e sobre Petra edificarei minha igreja, existem inúmeras discussões que pedra seria a confissão de Pedro, que pedra seria o próprio Jesus Cristo. Só que o problema desse tipo de argumento é que, inequivocadamente, Jesus Cristo faz um trocadilho com o nome de Pedro. E ele realmente vincula a Pedro o sustentáculo da igreja. E vamos mais além. Não somente Jesus Cristo faz um trocadilho com o nome de Pedro, afirmando, tu és pedra, ou seja, tu és Pedro, e sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, como também tem um outro detalhe que o protestanto não consegue explicar. Eu te darei as chaves do céu e o poder de ligar e desligar. Veja que Jesus Cristo dá o poder de ligar e desligar outros apóstolos, mas não o poder das chaves. O poder das chaves significa o quê? O poder da autoridade, o poder da chefia. É a Pedro que Jesus se refere, apacenta minhas ovelhas. E muitas outras citações que colocam Pedro realmente como um apóstolo destacado entre os apóstolos. E esse destaque não é somente descrito pela Bíblia. Esse destaque também é descrito pelos autores patrísticos. E a partir disso, nós percebemos que por que Roma se destaca sobre os demais? É porque ela detém uma primazia de chefia. Da feita que Jesus Cristo estabeleceu sobre os apóstolos a autoridade da sua igreja e ao mesmo tempo uma autoridade de chefia, essa autoridade de chefia se estabeleceu em Roma e a partir dessa chefia houve sucessão apostólica. Houve pessoas que substituíram o papel dos apóstolos, dentre os quais Pedro. Irineu de Lyon, quando fala que a igreja de Roma se sobrepõe sobre todas as demais e que, na verdade, todas as igrejas que fazem parte da catolicidade devem se sujeitar a ela, ou quando Santo Inácio se refere a ela com uma distinção maior do que outras demais igrejas, ou quando o próprio Eusébio fala da descrição da sucessão apostólica em Pedro, vejam que esse tipo de atuação não é por acaso. Existe uma razão de ser em torno disso. E essa razão de ser não é gratuita. Ela tem um valor teológico, ela tem um valor institucional, como também ela tem um valor histórico. É muito simples. Nem os ortodoxos, os tortodoxos, eu chamo de tortodoxos porque eles são tortos. Não que eu deprecie a tradição oriental, acho belíssima a tradição oriental, acho a tradição ortodoxa muito bonita em muitos aspectos, a liturgia, a religiosidade. Existem inclusive santos ortodoxos, são comuns aos santos católicos orientais. Nós respeitamos profundamente os ortodoxos ou os ortodoxos, mas nem os ortodoxos depreciam a primazia. Eles depreciam alguns pontos que são reivindicados pela Igreja de Roma com relação à primazia, mas não essencialmente a primazia. Tá? Então nós temos que entender isso. Quer dizer, até os ortodoxos que têm razões de sobra para brigar com Roma, eles nunca negaram a primazia. Vamos lá. Vamos observar. De onde os católicos romanos tentam fazer parecer que o catolicismo, com suas instituições e doutrinas como desenvolvida hoje, existia exatamente do mesmo jeito do período primitivo. Ué, se nós analisarmos, por exemplo, inúmeras questões relacionadas à doutrina, a doutrina da Trindade no século I teve um processo de desenvolvimento até chegar ao Concílio de Nicéia e depois no Constantinopla. O que ele está falando é um emaranhado de bobagens, justamente porque, primeiro, ele não conhece a doutrina católica. Ele conhece uma estereotipação que ele chama de doutrina católica. Segundo ponto, embora existam alguns pontos chaves que são identificáveis no século I e II da era cristã, no entanto, o desenvolvimento da teologia é algo evidentemente posterior. Por quê? Porque você tem certos conceitos que foram ensinados pelos apóstolos, mas que precisariam ser suficientemente explicados e também, claro, essas explicações precisariam ser desenvolvidas e estabelecidas como norma. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o dogma da Trindade. Foi o que aconteceu até mesmo com o cânon bíblico, que é o assunto desse vídeo. O cânon bíblico até o século I não era muito bem definido, não havia uma formalização ou uma definição formal do cânon bíblico. Tanto é verdade que houve controvérsia sobre determinados textos. E foi preciso apelar não somente uma tradição oral, como também um sino da igreja para estabelecer
mais ou menos o que seria o cânon oficial. Mas vamos lá, besterol. Essa falácia que eu chamo de romanismo retroativo. É querer projetar no cristianismo dos primeiros séculos uma visão da Igreja Católica como instituição atual em toda e qualquer referência à Igreja Universal que é encontrada nos primeiros escritos. Pera lá. Você está dizendo que a Igreja de Roma da atualidade não tem vínculo com a Igreja dos Apóstolos? Claro que tem. A começar pela sucessão apostólica, a começar pela sua própria Bíblia. A começar por ensino da Trindade e muitos outros. O conceito da Trindade, por exemplo, não existe na Bíblia. Existe, sim, a descrição das 3 pessoas divinas que se manifestam na figura de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é que nós explicamos teologicamente o que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Como nós explicamos 3 pessoas numa unidade substancial de natureza? Isso foi um desenvolvimento posterior. E por que houve a necessidade de explicar isso? Primeiro, porque surgiram as primeiras heresias antitrinitárias. Já começa por aí. Já começaram inúmeras controvérsias de hereges, né? Os protestantes do século I e II começaram a fazer interpretações livres da tradição cristã, dos ensinos apostólicos. Então foi preciso que os teólogos e os bispos se reunissem para discutir como definir claramente o que é a Trindade e muitos outros conceitos. Por exemplo, o batismo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí os protestantes até hoje não se entendem batismo. Então a igreja precisou desenvolver um conceito teológico do batismo, ou seja, uma explicação doutrinária do que significa o batismo. O mesmo podemos falar da Eucaristia. Desde tempos imemoriais da era cristã, a ideia da presença real de Cristo é uma constante na teologia cristã, e principalmente na teologia cristã primitiva. 1 Coríntios 11, e você tem, claro, Paulo afirmando claramente que você está comendo o corpo e bebendo o sangue de Cristo, literalmente. Claro que os protestantes criaram inúmeras concepções confusas e desconexas sobre a Eucaristia. Aliás, destruíram a Eucaristia, destruíram o conceito teológico da Eucaristia, de tal forma que a grande maioria dos protestantes de hoje não acredita na presença real de Cristo. Ou seja, vocês não acreditam num conceito que era perfeitamente reconhecido no século I. Você tem textos patrísticos que afirmam claramente isso. Então vejo que quando esse cara fala que o cristianismo primitivo não é o cristianismo católico, tá bom, então me defina o que é o cristianismo primitivo. Não é a tua seitinha aí fundada ontem. Não é a heresia que foi estabelecida a partir do século XVI, com Lutero, com Calvino, etc. Então o protestante fica nesse círculo vicioso sem fim. Mas vamos lá. Mas eu preciso de um outro vídeo só para lidar com esse ponto. Esse vídeo é sobre o segundo erro. É o erro de dizer que a igreja nos deu a Bíblia. Essa é justamente a falácia que eu quero responder no vídeo de hoje. Segundo os apologistas do catolicismo romano, o maior ponto fraco dos protestantes no que diz respeito à Bíblia é que não existe nada na Bíblia que valide a própria Bíblia. E que por isso os protestantes precisam de autoridade externa à Bíblia para validar a Bíblia. Essa autoridade seria a igreja católica. Logo, o sola escritura, a ideia de basear sua fé unicamente na escritura, não faria sentido. Mas será mesmo? Fica com a gente que nós vamos conversar sobre como o cânon define o próprio cânon. Ai, meu Deus do céu. É a mesma coisa que dizer que a assinatura num documento do Iago Martins, né, define o Iago Martins. Isso não tem o menor sentido que ele está falando. Vejam, digamos que eu de repente mostrasse para você um documento com a assinatura do Iago Martins. Olha, Iago Martins, você assinou esse documento. Você acha que o fato de eu bradar um texto dizendo que esse homem assinou um documento é a prova cabal de que ele assinou um documento? Não. Sabe por quê? Porque para qualquer tipo de documento é preciso o quê? Um testemunho que seja extradocumental, sob pena de ficar a minha palavra contra a palavra de terceiros, ou de quartos, ou de quintos. Essa coisa circular de que o cano se autodefine, ele vai falar assim de que a Bíblia se auto-autentica, coisa louca. O cara realmente está mais perturbado do que nunca. Deve ter muito cogumelo nessa cabeça, mas vamos lá. Sim, o vídeo de hoje é sobre como a Bíblia define a própria Bíblia. Vamos ver a merda. Eu vou comentar aqui, meus amigos, 7 minutos, tá? Porque eu vou dividir em partes. Porque ele mesmo dividiu os comentários aqui. E eu vou aproveitar isso para fazer, assim, uns reacts mais enxutos. Mas enfim, vamos lá. Nós gravamos recentemente um vídeo falando sobre quando o cânon foi fechado. Nesse vídeo, nós chegamos à conclusão de que o cânon do Novo Testamento foi fechado no fim do século I, quando o último texto canônico foi escrito. É um dado academicamente reconhecido que no fim do segundo século, os 4 evangelhos, as epístolas paulinas, 1 Pedro e 1 João, já eram amplamente usados pelas igrejas e possuíam autoridade como palavra de Deus em quase todo lugar. Você está falando muita besteira. Primeiramente, o conceito de cânon é muito posterior
a finalização dos textos bíblicos. Esse conceito de cânon, que quer dizer no grego regra, só foi estabelecido claramente 2 ou 3 séculos depois dos próprios escritos. E por que isso? Porque houve o problema, basicamente, das heresias, como também de certos textos apócrifos que estavam circulando nas igrejas. E isso sem prejuízo do fato de que as igrejas cristãs tinham um problema de identificação desses textos inspirados. Por que isso? Porque havia certas comunidades que haviam determinados textos e não havia outros excessivamente. Quando nós pensamos o seguinte, Paulo escreveu uma carta aos romanos. Se ele escreveu uma carta aos romanos, então está direcionado aos romanos. Mas é provável que algumas outras igrejas, claro que eu não estou dizendo com relação à carta aos romanos, tá? Mas há outras cartas. Por exemplo, você tem igrejas cristãs que não tinham, por exemplo, a carta de Hebreus. Você tem igrejas cristãs que não tinham Apocalipse. Embora essas igrejas soubessem da existência desses textos, mas elas não tinham em mão esses textos. Então foi preciso compilar todo esse conjunto de textos, foi preciso reunir os bispos de várias localidades do orbe cristão para fundamentar um texto oficial. Aí sim podemos dizer que existe uma canonicidade, porque canonicidade está ligado ao quê? A uma afirmação oficial. No século I não havia afirmação canônica oficial, tá? Havia sim um consenso sobre determinados textos do Antigo e do Novo Testamento que as igrejas cristãs compartilhavam, mas havia textos que não eram consensuais. Por exemplo, a carta de São Paulo aos Hebreus foi uma carta muito problemática. Por quê? Primeiro, porque ela não tem uma autoria muito definida. Já começa por aí. Segundo, o estilo dela de escrita em grego é distinto, tá, de outros textos de Paulo. Então, houve um debate em torno disso. Mas nós temos citações de Hebreus na carta de São Clemente aos Coríntios, ou seja, no final do século I. Eu poderia ser mais ousado em dizer que a canonicidade tanto do Velho como do Novo Testamento nem sempre foi um consenso completo entre os cristãos. Primeiro porque havia igrejas cristãs que tratavam certos textos como inspirados e posteriormente não foram considerados inspirados. Eu citei a carta de São Clemente aos Coríntios. A carta de São Clemente aos Coríntios, segundo algumas igrejas cristãs, era considerada inspirado. E só posteriormente o cânon foi reestruturado, foi, por assim dizer, retificado excessivamente. Vamos lá, vamos ver o Becerril. Foi o B.B. Warfield, um dos maiores teólogos protestantes da história, que argumentou que o cânon do Novo Testamento foi concluído quando o último livro autoritativo foi enviado para qualquer que fosse a igreja específica pelos apóstolos. Bom, isso ele pode afirmar porque houve uma tradição oral da igreja que afirmou isso. Se nós não tivéssemos essa tradição e se nós não tivéssemos uma instituição que afirmasse isso, como é que nós provaríamos mesmo que Apocalipse de João seria o último texto escrito da Sagrada Escritura? Se até mesmo algumas igrejas cristãs afirmavam que Pápias era inspirado, que Clemente Romano era inspirado excessivamente. Atos de Paulo é um texto que se encontra, por exemplo, na igreja armênia, que segundo uma certa tradição é a primeira nação cristã da história, a primeira nação que se converteu totalmente. Então veja que aqui é uma resposta de um raciocínio circular, né? E detalhe, de uma petição de princípio. O que é a petição de princípio? Esse pessoal trata como estabelecido algo que eles têm que mostrar porque é estabelecido. Então fica naquela coisa, a Bíblia é inspirada. Tá, mas como é que foi feito isso? Eles ficam no raciocínio circular. A Bíblia é inspirada porque a Bíblia diz isso, né? Tá, mas onde é que está na Bíblia? Não, mas é porque ela é inspirada. E fica nesse círculo. Eles não saem desse círculo. Eles não conseguem entender que textos históricos precisam de testemunhos históricos também. E que textos, na verdade, foram escritos por alguém, foram declarados por alguém, foram confirmados por alguém, foram transmitidos de geração a geração. É por isso que nós acreditamos em certos textos. Nós não acreditamos em textos por si mesmos, porque se nós acreditássemos nos textos pelos textos, por que nós não acreditamos, por exemplo, nos evangelhos apócrifos? Por quê? Ah, porque não combina com a Bíblia. Não tem o menor sentido isso que você está falando. Simplesmente porque a igreja disse, esse texto não faz parte da nossa tradição, não faz parte do nosso ensino. Basicamente isso. Foi isso que definiu, né, a negação dos chamados textos apócrifos.
E veja que apócrifos nem sempre é necessariamente falso, mas sim sem autoria. Não há confirmação de autoria desse texto. Por exemplo, Apocalipse de Pedro, que é um texto apócrifo, que é um texto, inclusive, citado no Codex Simuratori, que é um dos primeiros códigos, por assim dizer, cânones, se é que podemos dizer assim, lá pelo século II. Eu pergunto para vocês uma coisa. Embora o Código Simuratori diga que Apocalipse de Pedro tem suspeita de não ser inspirado, mas aquele documento circulava entre as igrejas. Basicamente isso. Aí vem esse bacaninha dizendo, ah não, a Bíblia se auto-interpreta. Primeiro que a própria compilação dos textos e a junção desses textos é uma coisa posterior à produção desses textos. Quando os evangelistas começaram a escrever os evangelhos, eles não pensaram em escrever uma coisa chamada Novo Testamento. Porque o próprio conceito de Novo Testamento, lembremos, foi uma criação de um herege chamado Marcion. Foi Marcion que dividiu a Bíblia entre Antigo Testamento e Novo Testamento. E por que isso? Porque ele tinha uma heresia, que era a heresia de Marcion, de dizer que o Antigo Testamento deveria ser negado justamente porque ele preconizava um Deus diferente do Deus cristão manifestado na figura de Nosso Senhor. Ou seja, ele dizia que eram dois deuses diferentes. Ele praticamente queria anular o Antigo Testamento. E a igreja, com a sua sabedoria peculiar, pegou aquilo ali para explicar uma outra dimensão teológica. Ou seja, o Antigo Testamento é a manifestação das profecias de Israel e o Novo Testamento a manifestação do Evangelho e de Nosso Senhor e da Santa Madre Igreja. Vamos lá. Isso a gente sabe foi quando João escreveu o Apocalipse por volta de 98 depois de Cristo. Agora, se a igreja de Éfeso, que era destinatária do livro do Apocalipse, tinha ou não um cânon completo quando recebeu o Apocalipse, isso ia depender se havia alguma outra epístola, como por exemplo a epístola de Judas, que ainda não havia chegado a ela com alguma prova autenticadora de sua apostolicidade. O afio de argumento é que, claro, a gente tem certeza, a gente sabe disso, que todo o cânon não foi universalmente recebido por todas as igrejas até um pouco mais tarde. A igreja latina do 2º e 3º século não sabia bem o que fazer com a epístola aos Hebreus, por exemplo. As igrejas sírias não tinham um bom relacionamento com parte das epístolas católicas e com o livro do Apocalipse por algum século. Mas desde os tempos de Irineu, a igreja de forma geral tinha todo o cânon como nós possuímos agora. Não, uma coisa, aqui ele faz uma confusão doida. Uma coisa é a materialidade dos textos bíblicos, outra coisa é cânon. Porque cânon parte da pressuposição de que você formaliza um texto de uma forma oficial. Isso não existia. Ou pelo menos, se nós entendemos cânon de uma forma mais ampla, havia um conjunto de textos esparsos, espalhados em várias igrejas, e que elas precisavam ser compiladas, né, para unificar um texto comum dentro de um conjunto de textos que nós chamamos de Bíblia. Sabe o que eu acho interessante? É que aqui, quando ele fala assim, as igrejas possuíam um cânon bíblico, olha só que ele nem percebe a comicidade do documento dele. Quem é que possui esse cânon? A igreja. Então, logo, a igreja era porta-voz desse texto. Eles possuíam a escritura não porque, sei lá, foi acidental aparecer ali. Não, é porque os próprios membros da igreja escreveram a escritura. Como também os próprios membros da igreja estabeleceram a escritura. Porque foram os próprios membros da igreja, com a autoridade que eles tinham, de afirmar e testemunhar a validade dos textos bíblicos. Ele está querendo afirmar que é o seguinte, que os textos não precisam ter testemunho, que os textos não precisam ter afirmação de autoria. Eu fiz aqui uma brincadeira em que, de repente, eu pego um documento com a assinatura do Iago Martins e digo, olha, isso aqui é auto-identificável. Claro que não, isso é absurdo. Evidentemente que o Iago Martins diria que a assinatura dele, sei lá, de um contrato, coisa parecida, seria falso. Por quê? Primeiro, porque eu não conheço o Iago Martins. Segundo, como é que eu peguei a assinatura do Iago Martins? É preciso um testemunho. Num contrato, seja de aluguel, seja de qualquer outro serviço, você precisa de testemunhas para confirmar o quê? O contratante e o contratado. Quer dizer, não basta nem mesmo a palavra do contratante e o contratado. É preciso até testemunhas de que aquilo foi de fato assinado. E por que seria diferente num texto histórico? Ora, a Igreja Católica detinha a Bíblia porque era conteúdo ensinado por ela. Isso é lógico. Isso é tremendamente lógico. E essa besta está dizendo que a Bíblia é um livro apartado da igreja, quando ele mesmo afirma que as igrejas cristãs detinham e tinham posse desses textos. E se elas tinham posse desses textos é porque elas guardavam aquele material como ensino dela. Vamos lá.
Embora uma parte da igreja possa ainda não ter ficado satisfeita com a apostolicidade de certo livro de algumas cartas, e embora algumas dúvidas possam ter surgido depois em parte da igreja quanto à apostolicidade de certos livros, como por exemplo o livro do Apocalipse, ainda assim, em nenhum caso foi mais do que uma respeitável minoria da igreja que foi lenta em receber ou que veio depois a duvidar das credenciais de qualquer um dos livros que antes constituíam e que hoje ainda constituem o cânon do Novo Testamento, que é aceito pela igreja de forma geral. Agora, claro, existe um problema, e é um problema que a gente tem que resolver. Você pode concordar que o cânon foi fechado no século I, como a gente argumentou naquele vídeo, mas como e quando esse cânon se tornou unânime entre todas as igrejas? Veja, aqui ele faz uma confusão entre a produção do texto e a afirmação canônica do texto. São duas coisas distintas. Por outro lado, no final do século I, não havia afirmação canônica dos textos considerados inspirados. Você poderia ter um consenso sobre determinados textos, mas havia outros textos que eram objetos de controvérsias. E vejam que quando nós afirmamos uma concepção de cânon, nós estamos falando do quê? De regra. Em outras palavras, no final do século I, você tinha inúmeros textos que eram espaços, que eram lidos em várias igrejas, mas que não havia uma definição oficial do que era inspirado e não era. Tanto isso é verdade que em algumas igrejas cristãs, durante muito tempo, a primeira carta de São Clemente aos Romanos era lida e considerada inspirada. E, inclusive, em algumas bíblias, se não me falha a memória, parece-me que 1 Clemente tem na Bíblia Etíope até hoje, é considerado inspirado. Então, observem que a questão da unanimidade canônica dos textos bíblicos não existia mesmo no século I. Como também, eu posso até ser ousado em dizer que até hoje, tampouco é unânime em todas as igrejas. Vamos analisar, por exemplo, o cânon da Bíblia Etíope, a Bíblia da Igreja Ortodoxa da Etiópia. A Igreja Ortodoxa Etíope tem 88 livros. Eles têm no Antigo Testamento o livro de Enoque, eles têm a oração de Manassés, que é inclusive comungado pelos cristãos ortodoxos, embora o livro de Enoque, na verdade, não tenha nas Bíblias ortodoxas, salvo no caso da Bíblia Ortodoxa Etíope. Por exemplo, 1 Clemente. 1 Clemente nada mais é do que a carta de São Clemente Romano aos Coríntios e é considerado inspirado pela Igreja Ortodoxa Etíope. Por outro lado, a Bíblia da Igreja Armênia é diferente do ponto de vista canônico da Bíblia Católica Romana e também protestante e ortodoxa. Vide o fato, por exemplo, de que durante muito tempo os armênios tinham Atos de Paulo e também tinham 3 Coríntios. 3 Coríntios, se não me falha a memória, é encontrada na Bíblia armênia, como também na Bíblia etíope. Então, vejam que a questão da definição formal canônica não é necessariamente um consenso entre todas as igrejas da sucessão apostólica, ainda que possamos afirmar claramente que talvez por um aspecto de um distanciamento dessas igrejas, como no caso os etíopes e os armênios, não, havia um problema com relação à formalização canônica deles, tá? E por isso mesmo nós não aceitamos. Por quê? Porque não era de comum acordo entre todas as igrejas. Inclusive, a 3ª carta de São Paulo aos Coríntios é considerada um texto apócrifo. Também, no caso, a carta de São Clemente aos Romanos não é considerado necessariamente apócrifo, mas ele não é inspirado. E assim sucessivamente. Então, ele faz uma confusão aqui entre canonicidade e materialidade do texto bíblico. Havia, sim, claro, se nós analisarmos que Apocalipse foi o último texto a ser escrito dentro da inspiração divina do cânon bíblico cristão, sim, podemos afirmar isso. Porém, esse conceito de canonicidade não era desenvolvido naquele tempo, não se usava essa terminologia. E eu poderia até mais ousado em dizer que, durante muito tempo, até mesmo Apocalipse de João foi considerado um livro questionável do ponto de vista da autoria em algumas igrejas. Então, observemos que o que ele está falando realmente é uma falácia de anacronismo histórico. Vamos lá. A resposta católico-romana padrão é que esse cânon só passou a existir de fato no século IV, quando a Igreja Católica definiu o cânon e, para citar novamente os apologetas católicos, deu a Bíblia para a Igreja. Essa resposta tem alguns problemas. O primeiro é confundir a construção da unanimidade do cânon com a própria formação e criação do cânon. É aqui que está o problema. A questão que se coloca é o critério da autoridade. Quem afirmou que tal texto é válido? A Igreja. Esses documentos pertenciam a quem? A Igreja.
a autoria desses textos era de quem? De quem participava da Igreja Católica. Isso é uma obviedade da obviedade. Vejam que aqui não é uma questão de confusão. Ninguém está confundindo nada. Porque mesmo falando da construção ou da unanimidade do cânon bíblico, se é que podemos dizer assim, de fato, esses textos foram produzidos pela igreja, dentro da igreja e para a igreja. Observem, por exemplo, o conteúdo próprio do Novo Testamento. O conteúdo do Novo Testamento está atrelado à mensagem de Nosso Senhor através dos evangelhos, como também você tem Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o quê? É a história da igreja cristã primitiva. As cartas paulinas de Tiago, de João, de Judas, de Pedro são direcionadas a quem? À igreja cristã. E como? Baseado em quê? No fato de que eles mesmos eram partes da igreja cristã e chefes da igreja cristã. Então, a maluquice desse sujeito, a demência desse sujeito, é simplesmente querer separar ou dissociar o cânon bíblico, ou seja, os textos que foram produzidos pela igreja, da própria igreja. É a mesma coisa que dizer, por exemplo, que a igreja não contou sua história. É a mesma coisa que dizer que os textos bíblicos não têm autoria. Isso não tem o menor sentido que ele está falando. A construção da, entre aspas, unanimidade do cânon bíblico, como também a materialidade desse cânon, onde eles foram escritos esses textos, tudo está ambientado na igreja, na estrutura institucional da igreja. E por que a igreja afirmou claramente a validade desses textos? É justamente porque esses textos pertenciam a ela, falam dela, falam de um ensinamento que é dela. Mas vamos lá, vamos ver o besterol. O cânon já existia e era quase um consenso já no fim do primeiro século. Não era um consenso. É aí que está o erro. Não era. Por exemplo, quando nós pegamos o Códex Muratório, nós observamos que existem textos que posteriormente foram considerados apócrifos, como por exemplo, Apocalipse de Pedro. Então, dizer que havia um consenso entre as igrejas no que diz respeito ao cânon bíblico como nós conhecemos hoje, e nós temos que entender que a terminologia do cânon bíblico, evidentemente, é uma terminologia posterior à produção dos textos. Essa discussão é algo posterior à produção desses textos. Nós temos que entender que quando os apóstolos escreveram várias cartas, as cartas paulinas, no caso São Paulo, Pedro, João, eles estavam preocupados em resolver problemas concretos dentro das igrejas e, a partir daqueles problemas concretos, disseminar ensinamentos teológicos conforme aquele ambiente histórico determinado, ainda que aquele texto que era uma resolução ou uma explicação de um problema particular tivesse uma validade geral e uma validade que fosse a posteriori àqueles eventos em particular. Então, por exemplo, existe uma ambientação histórica concreta pelas quais esses textos foram escritos. E essa ambientação histórica também tem uma ambientação institucional. O que significa isso na prática? Significa que havia uma instituição que detinha um determinado tipo de conhecimento e de saberes, como no caso a igreja cristã, e detalhe, esses conhecimentos, inclusive, eram guardados por uma tradição oral que era comungada não somente entre os apóstolos, mas também os membros da comunidade cristã, tá? E dentro desse ambiente de saberes e de conhecimentos que a igreja guardava, os apóstolos e também os evangelistas, que eram discípulos apóstolos, pelo menos eu posso falar de Marcos e de Lucas, essas pessoas começaram a produzir textos de caráter sagrado. O que eu percebo é que o Iago Martins, e não somente ele, mas muitos outros pseudo-apologetas protestantes, eles querem simplesmente destruir a ambientação histórica que construiu a Bíblia. A ideia de dizer que a igreja não nos deu a Bíblia tem o mesmo sentido de dizer que os judeus não nos deram o Antigo Testamento. Isso é uma coisa completamente absurda. Existem aqui dois aspectos que nós temos que analisar com esse tipo de argumento, com essa linha de argumento. Primeiro, se a Bíblia não tem uma fonte confiável, se a Bíblia não tem uma ambientação
não somente histórica, mas comunitária e até espiritual, pela qual nós podemos nos referendar, então nós podemos questionar até mesmo a validade e a seriedade da Bíblia, uma vez que a Bíblia, sendo dada pela igreja, e se a igreja é objeto de desconfiança, então logo, nós não devemos nem acreditar na Bíblia e nem na igreja. Ou mais além, se a Bíblia nos foi dada pela igreja, né, isso não somente é um argumento de confiabilidade, como aliás podemos até lembrar aquela frase clássica de Santo Agostinho, que já dizia que eu não acreditaria nos evangelhos se eles não me fossem dados pela Igreja Católica. E isso é muito lógico, por uma razão muito simples. Eu perguntaria para você, você acreditaria nos evangelhos se eles fossem dados, sei lá, por alguma seita do Osho, ou então, sei lá, por um muçulmano, ou por um budista? Evidentemente que não. Você acredita justamente porque a igreja, que foi fundada por Nosso Senhor, o Nosso Senhor respaldou essa instituição para falar em nome dele e falar também em nome dos seus ensinamentos. E um desses ensinamentos é o Novo Testamento. O Novo Testamento, basicamente, é aquilo que a igreja não somente guardou da mensagem de Nosso Senhor, como Jesus Cristo deu à igreja essa autoridade de ensinar, este mundo de ensinar a fé. E esse mundo de ensinar a fé que foi dada pela igreja e que a igreja adquiriu, ou seja, a igreja guardou a tradição oral, guardou todos aqueles elementos que os apóstolos testemunharam, essa mesma igreja escreveu o Novo Testamento. E eu digo claramente que escreveu sim, porque os apóstolos eram a igreja, os evangelistas eram a igreja, os discípulos eram a igreja, e todo o ambiente e toda a narrativa que nós observamos no Novo Testamento, o núcleo é a igreja. E não poderia ser outra coisa. Contudo, na cabeça do protestante, como já dizia o padre Paulo Ricardo, a Bíblia caiu de paraquedas com um zíper e com o emblema da Sociedade Bíblica do Brasil. Ou seja, eles não conseguem dimensionar o fato de que, evidentemente, a Bíblia é um livro histórico. Evidentemente, a Bíblia, para ser referendada como tal, como um livro confiável, é preciso também de um testemunho correlato histórico que não pode ser a própria Bíblia. O que esse cara está afirmando, como a Bíblia se auto-evidencia, a Bíblia se auto-autentica, não tem o menor sentido isso aí. Não tem o menor sentido. Mas enfim, vamos lá. Esse é o dado que eu citei naquele vídeo passado. Mas em segundo lugar, há o erro em acreditar que houve uma decisão oficial e autoritativa que resolveu algum tipo de bagunça prévia acerca do cânon. Não, como não? Pera lá. Você tem várias igrejas cristãs que têm controvérsias a respeito de quais livros eram inspirados e quais livros não eram. De quais livros tinham realmente uma autoria confiável e quais livros não teriam essa autoria confiável. Como realmente a igreja não teve um papel de organizar essa bagunça prévia. Ora, se você tem igrejas que aceitam, por exemplo, Atos de Paulo, 3 Coríntios, ou então até mesmo cartas que são de alguma forma de igrejas, mas que não são consideradas inspiradas, como 1 Clemente, então podemos deduzir sim que havia uma confusão a respeito do entendimento não somente das autorias desses textos, como também da legitimidade até mesmo da inspiração desses textos. Logo, o que o Iago Martins faz é que, de uma forma bastante hercúlea, por assim dizer, e irracional, é que o cara tem um ressentimento tão profundo contra a Igreja Católica que ele está dizendo, olha, a Igreja Católica não nos deu a Bíblia. Tá, meu filho, então como é que a Bíblia nos chegou? Ela não chegou por osmose, ela não chegou caindo do céu de paraquedas ou de zíper, ou então ela não chegou simplesmente por geração espontânea. Não, ela é um construto histórico. Ela é um construto histórico. E podemos deduzir claramente que a Bíblia é um ensino episcopal. Por quê? Ora, se esse sujeito confia nos concílios da igreja, quando ele afirma claramente que o concílio de Hipona, Cartago, o concílio de Roma, nós temos que inclusive relembrar que nesses concílios regionais africanos, o Papa Damaso considerou e acatou
a decisão desses concílios regionais. E através desses cânones que foram apresentados pelos concílios regionais. Inclusive, teve um concílio de Roma. Observe, inclusive, que tem um apologeta mentiroso, mente de uma forma desconexa, o tal do Lucas Banzoli, que chegou a negar que o concílio de Roma existisse. Que é uma coisa absurda, porque existem toneladas de documentos afirmando esse concílio. E vamos mais além. O secretário do Papa Damaso nada mais era do que São Jerônimo. E, portanto, quer dizer, no final do século IV, nós observamos a preocupação da Igreja Católica, e em particular da Igreja de Roma, da Igreja da África e talvez em muitos outros lugares, no que diz respeito à formação do cânon. Tanto é verdade que Jerônimo foi para o mundo oriental estudar grego, aramaico, hebraico, assim sucessivamente, ter contato com vários textos para traduzir a Vulgata Latina. Aí eu pergunto, essas pessoas eram ou não eram católicas? Eram todas católicas. E se alguém quiser bradar o espantalho das igrejas orientais, como por exemplo o Sr. Lucas Gestas e muitos outros, resta saber o seguinte: os cristãos orientais não têm uma unidade canônica até hoje. Observem, por exemplo, que a preocupação com a formatação do cânon bíblico no mundo oriental ortodoxo, e nós temos que entender que a igreja ortodoxa é uma coisa que existe, ou pelo menos esse conceito existe depois do cisma de 1054. Claro que houve cismas menores, por exemplo, a própria igreja armênia, a igreja do Oriente, que é mais conhecida como igreja nestoriana, eles se separaram em Calcedônia e, portanto, eles tiveram um rumo bastante diferente das demais igrejas apostólicas e, inclusive, com bíblias diferentes. Mas chegando à questão dos ortodoxos, eles só chegaram numa aproximação de acordo através de dois concílios, o concílio de Jaci, que foi na Romênia, e o Concílio de Jerusalém, ambos no século XVII e por influência da Reforma Protestante, porque algumas igrejas ortodoxas, como a Igreja Russa, queriam aderir ao cânon protestante, ao cânon que é inspirado, inclusive, no cânon judaico, no cânon da Tanar. Não é? Então vejam que a dimensão do cânon bíblico é bastante complexa e ela não foi nem mesmo suficientemente definida no século IV. Se entendermos, por exemplo, essa pluralidade canônica que há nas igrejas apostólicas. Ainda que nós católicos, evidentemente, afirmemos claramente que, como a Igreja de Roma tem autoridade sobre as demais igrejas, como a Igreja de Roma, de fato, ela é a última palavra, então o que se perseverou, pelo menos no mundo ocidental e em boa parte das igrejas cristãs, é que a Bíblia, no seu caráter canônico, o que prevaleceu foi aquilo que Roma decidiu. Foi aquilo que Roma decidiu. E se alguém bradar as igrejas ortodoxas na questão da formação canônica da Bíblia, eu pergunto, então por que o senhor Lucas Gestas, por que, sei lá, muitos outros aí não aceitam os textos deuterocanônicos que estão nas Bíblias das igrejas ortodoxas? Ou então outros textos que não são considerados nas igrejas ocidentais, como oração de Manassés, 3º e 4º Macabeus e assim sucessivamente. Então veja que a retórica protestante ela é muito desonesta, ela é muito capciosa, porque na prática o que acontece com esses pastores? É que eles sabem muito bem que não há nenhum argumento factível que possa tirar a Bíblia da igreja. E em particular da Igreja Católica. E quando observamos, por exemplo, o Papa Damaso, o Concílio de Roma e esses demais concílios regionais, a figura de Jerônimo, inclusive o debate de Jerônimo com Agostinho no que diz respeito à questão da Veritas hebraica e da Septuaginta, houve esse debate. O que isso significa na prática? É que Jerônimo ficou tentado a aderir à argumentação dos judeus referentes a Tanar. E Agostinho defendeu a legitimidade da Septuaginta por conta de um vínculo muito maior com a tradição cristã do que propriamente a Tanar, que no caso é a Bíblia dos judeus massoretas, né? dos chamados textos massoretas, que eram de uma escola rabínica, isso acho que na Palestina, se não me falha a memória, e que acabou criando, por assim dizer, o cânon judaico. Só que o que prevaleceu foi a tradição cristã. E o próprio Jerônimo foi rendido a essa tradição, porque ele sabia disso. Porque a gente tem que entender que essa tendência sola escriturística, ela não é uma coisa da igreja cristã tradicional.
O argumento da sola escritura, que é explorado pelos protestantes, na verdade é uma invenção muito posterior. Então você não vai encontrar nenhum argumento dentro da igreja primitiva, nenhum argumento dentro da igreja nos 3, 4 mil séculos, essa ideia da sola escritura. Isso não tem o menor sentido. Até porque boa parte do conhecimento cristão, boa parte do ensino cristão era pertencente o quê? A memória coletiva da igreja e, por outro lado, pela tradição oral guardada pelos bispos. E foi a partir dessa tradição oral que nós identificamos e nós formalizamos aquilo que podemos chamar de cânon bíblico. Alguém poderia dizer assim, mas por que a igreja armênia decidiu por alguns textos e não se adequou a outros textos excessivamente? Existem muitas questões que podem ser implicadas, problemas de comunicação, problemas relacionados às heresias. Por exemplo, se não me falha a memória, os armênios aderiram a algumas heresias, como no caso o monofisismo, se não me falha a memória, ou então a igreja do Oriente que se tornou nestoriana e, portanto, essas igrejas se separaram a partir de Calcedônia, no ano de 451. Então, há, lamentavelmente, algumas igrejas que saíram da comunhão universal. E isso pode ter influenciado no teor do cânon bíblico. Existem também outros aspectos que também podem explicar. Por exemplo, a Bíblia etíope, pelo menos os textos do Antigo Testamento, são muito parecidos com os textos do judaísmo etíope. Os judeus etíopes têm um cânon próximo da Septuaginta e que não seguem a tradição rabínica ou pelo menos dos judeus massoretas do século IV. Então vejam que dentro da tradição do judaísmo rabínico e a tradição dos etíopes, judeus também, negros, judeus, existem diferenças de cânones. Como, por exemplo, o livro de Enoque. O livro de Enoque você encontra na Bíblia, se não for a memória, posso estar errado aqui, tá? Alguém me corrija se eu estiver errado. Mas a Bíblia etíope judaica e a Bíblia etíope ortodoxa, cristã ortodoxa, eles têm o livro de Enoque. O livro de Enoque, que é considerado apócrifo por praticamente quase todo o orbe cristão, né? E que não seria, no caso, inspirado. Embora, recordemos, São Judas cita o livro de Enoque na sua carta. Então observe que esse conceito da formalidade canônica, ela obedece a inúmeras questões que não são suficientemente simples. E que os protestantes querem simplificar ao máximo porque, evidentemente, eles querem uma Bíblia fora da tradição, eles querem uma Bíblia fora da institucionalidade, eles querem, evidentemente, uma Bíblia fora da igreja. Vamos lá. Na verdade, tudo o que aconteceu no século IV foi um registro daquilo que já era natural, comum e amplamente aceito nas igrejas cristãs do mundo primitivo. Isso é completamente errado. Não era natural, não era comum e não era tão simples assim. Tanto é verdade que os bispos tiveram que se reunir em concílios para discutir a respeito dessa formalização canônica. Vejam, por exemplo, que ele fala que alguns textos já eram comuns e outros não eram. Um texto que não era comum a todas as igrejas cristãs era Apocalipse de João. Vamos analisar, por exemplo, uma Bíblia chamada Peshita. A Bíblia Peshita é uma Bíblia escrita em aramaico. E, na verdade, ela é uma Bíblia aramaica que foi traduzida do hebraico, ou seja, ela tem muitos vínculos relacionados, talvez, próximos da Tanar, tá? E, ao mesmo tempo, do Novo Testamento, eles traduziram o grego para o aramaico. E o mais interessante é que a Bíblia Peshita é uma Bíblia das igrejas orientais siríacas e também do Iraque. E a própria igreja do Oriente usa o aramaico nas suas missas, como também existem igrejas católicas orientais que falam aramaico até hoje na Síria. Olha só que coisa interessante. Boa parte dos judeus já esqueceu o aramaico como língua. Eles só sabem o hebraico e vejam que até o século XIX o hebraico era uma língua litúrgica, ele não era uma língua falada coloquialmente como hoje nós vemos em Israel, tá? A língua de Jesus, a língua cotidiana de Jesus era o aramaico, não era o hebraico. E, no entanto, quem guardou a língua aramaica por milênios foi a igreja cristã. Mas já chegando à questão da Bíblia Peshita, até o século XI a Bíblia Peshita não tinha Apocalipse de João. Não tinha 1º e 2º Pedro. Havia, inclusive, se não me falha a memória, alguns acréscimos sobre textos que foram considerados posteriormente apócrifos. Então, quando ele fala disso, ele está simplificando uma questão de estudo que é bastante complexa.
E eu posso dizer, inclusive, pelos meus estudos, porque eu não sou um estudioso da Bíblia, não sou um expert da Bíblia, posso dizer para vocês, eu não sei grego, não sei hebraico, não sei aramaico, não sei nada, tá? O pouco que eu sei são algumas leituras, assim por assim dizer, pontuais. Porém, mesmo não tendo nenhuma profundidade do ponto de vista acadêmico ou do ponto de vista pessoal, no entanto, eu sei dessas histórias porque eu tenho vários livros falando sobre a história dos cânones bíblicos. Inclusive, eu tenho a Bíblia Etíope. Você pode encontrar a Bíblia Etíope em português e você pode encontrar em espanhol e em inglês, tá? Você pode encontrar as traduções, você pode inclusive encontrar a Bíblia Ortodoxa, tá? A Bíblia Ortodoxa, que tem a oração de Manassés, tem, né, terceiro e quarto Macabeus, assim sucessivamente, tá? Mas veja, essa ideia que ele fala de uma coisa comum do cânon, isso é uma simplificação completamente ridícula da história do cânon bíblico. E eu poderia ser mais ousado e dizer o seguinte, que quando nós falamos de uma oficialidade a partir do século IV, e isso porque qual era a grande questão dessa oficialidade? Havia evidentemente aqueles textos que serviam como referência no sentido da formação do dogma, de fé e assim sucessivamente, mas também havia o problema das heresias. Por exemplo, no norte da África houve muitos problemas de heresias, o montanismo, o donatismo, e inclusive muitos desses hereges escreviam textos sagrados, ou pelo menos que se passavam por sagrados, textos apócrifos. Havia certos textos, inclusive, que certos bispos proibiram de leitura pública por conta do fato de que havia certas heresias subentendidas nesses textos. Então, vejam que a necessidade de se afirmar a autenticidade de certos textos era justamente para proteger a comunidade cristã, não somente das heresias, como também para proteger o patrimônio escrito da igreja. E foi necessário, evidentemente, uma autoridade para afirmar isso. Para dizer, olha, vocês não leiam esses textos porque esses textos não são considerados pelos bispos e os bispos estarão afirmando claramente que aquilo não tem autoria certa. Por exemplo, você tem cartas que se passavam por Pedro, por Paulo, por Tiago e assim sucessivamente. Por exemplo, o proto-evangelho de Tiago, que é inclusive citado por Eusébio de Cesareia como documento histórico, mas não como documento inspirado, tá? Mas tem gente que poderia acreditar que aquilo era inspirado. E aquilo poderia servir, muitas vezes, de base para alguma desvirtuação dogmática da fé. Então, observem que, sim, a Sagrada Escritura precisou de critérios autoritativos e esse cânon, que se tornou realmente uma regra comum à maior parte das igrejas do mundo, esse cânon que prevaleceu foi o cânon romano, não foi o cânon ortodoxo. Não vou negar a importância do cânon ortodoxo, nem vou negar também a importância histórica do cânon etíope, mas eles não servem de parâmetros para a Igreja Universal. Ainda que acredito eu que se houvesse uma junção entre as igrejas ortodoxa e a Igreja Católica Romana, talvez a Igreja Católica nem mexesse nesses textos, porque embora eles não sejam considerados inspirados, mas eles podem ser considerados edificantes e assim sucessivamente, como de fato eram encarados certos textos. Inclusive, por exemplo, quando há o debate dos chamados deuterocanônicos do Antigo Testamento, porque nós temos também deuterocanônicos do Novo Testamento, nós temos que entender que alguns autores patrísticos achavam que certos deuterocanônicos não seriam necessariamente inspirados, mas eles seriam edificantes, como a própria tradição judaica. E nós podemos pegar, por exemplo, o caso do livro de Macabeus. O livro de Macabeus é considerado um livro edificante, embora não sendo inspirado. E, inclusive, os judeus festejam um evento que chama-se Hanukkah e é inspirado na Guerra dos Macabeus. Simples assim. Em outras palavras, quer dizer, os judeus comemoram uma festividade que existe num livro que eles não consideram como inspirado. Simples assim.
Agora, de longe, o maior problema da resposta católica romana é acreditar que a unanimidade canônica que foi alcançada no século IV significa que eles criaram a Bíblia, como você vai encontrar esses livros e vídeos de apologética católica, tanto em português como em inglês aqui no YouTube. Ou que se não houvesse igreja católica, nós não teríamos uma Bíblia. De fato, como a Bíblia foi criada a partir de documentos que foram escritos para as igrejas de cada localidade, se não houvesse uma igreja, não haveria texto sagrado, porque esses textos não seriam escritos. Mas precisava existir especificamente uma igreja católica romana para que houvesse uma Bíblia? Obviamente não, porque nós teríamos a Bíblia de qualquer modo. Fosse uma igreja católica romana, uma igreja protestante, podia ser uma igreja huguenote, podia ser qualquer ajuntamento de crentes ali. A proposição absurda que ele propõe de desvincular a Bíblia da igreja seria o mesmo que dizer que o Antigo Testamento poderia ser escrito por um outro povo que não o judeu. Ou seja, poderia ser escrito pelos babilônicos, pelos persas, pelos gregos, pelos romanos e assim sucessivamente. Quer dizer, ele está simplesmente apelando a uma retórica hipotética da Bíblia para negar justamente aquilo que gerou a Bíblia de fato historicamente. Ou seja, que a Bíblia é um subproduto cultural, religioso e espiritual do povo judeu, como também da igreja que é judia. Isso nós temos que relembrar sempre. Porque quando esse pessoal tenta desvincular a Bíblia da igreja, sempre apelam ao judaísmo do Antigo Testamento como se de repente a própria igreja não fosse a consagração das promessas da Israel antiga. E isso porque ele não está observando um fato muito evidente de que a própria igreja é criada por Deus para falar em seu nome. Quando Paulo de Tarso diz que a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, ele está afirmando claramente que a igreja tem uma autoridade espiritual. E não somente autoridade espiritual, ele tem uma autoridade da representação de um nosso Senhor, como está em 1 Coríntios 12. Há uma diversidade de dons, mas o corpo é o mesmo. E existe uma cabeça, que é a cabeça de Cristo, ou seja, o Cristo cabeça, o Cristo que chefia e que, com a inspiração do Espírito Santo, orienta para que a igreja não erre, orienta para que a igreja, mesmo caindo em situações de crise, ela sempre preserve aquelas verdades excelsas que sempre guardou. Então, o que ele está fazendo? Ele está desvinculando a Bíblia da igreja. Então, se a Bíblia não fosse escrita pelos judeus, seria escrita de qualquer modo. Sim, e qual é esse qualquer modo? Me explica aí. Não foi de qualquer modo. Você atribuir a uma visão hipotética da Bíblia para negar a visão real da Bíblia, isso é de uma desonestidade intelectual absurda, tenebrosa. E é interessante que quando ele se refere ao fato dos apóstolos escreverem para as igrejas, ele parte da pressuposição de que os apóstolos não são a igreja. Quando, na verdade, nós temos uma comunidade cristã e nós temos também pessoas que exercem o poder de chefia para justamente guardar aqueles ensinamentos que estão comungados dentro da eclésia. Esse sujeito idealiza a Bíblia como um livrinho de autoajuda ou um livrinho ficcional e não um livro histórico. É claro que a Igreja Católica não somente teve profunda importância na produção da Bíblia, e nós temos que entender que quando falamos da palavra Bíblia, um conjunto de livros que até então eram esparsos. Evidentemente que esses livros foram escritos gradualmente e as pessoas poderiam ter uma noção, ainda que vaga, do conjunto. Eu digo que é vaga porque se nós chegarmos ao judaísmo da época de Jesus Cristo e observarmos inclusive o judaísmo do Segundo Templo, nós observaremos que a definição canônica da Bíblia ela não estava realmente afirmada. Os saduceus tinham um cânon bíblico próprio, os samaritanos, os fariseus e assim sucessivamente. Então havia vários segmentos judaicos que inclusive interpretavam o cânon bíblico conforme a uma visão particular de tradição. Então vejam que a Bíblia está intrinsecamente inserida no ambiente histórico que a gerou. E não somente no ambiente histórico que a gerou, como também no povo que a escreveu. O povo inspirado por Deus, os judeus. E a igreja também é um povo inspirado por Deus e também judeus. Alguém vai dizer que os apóstolos não eram judeus? Jesus Cristo repassa não somente a revelação do Evangelho, como também inspira aquelas pessoas.
Então, a igreja é um ambiente da inspiração divina. E dentro desse ambiente é que é produzido o texto bíblico. Pelo menos no caso do Novo Testamento. Como também é redefinido o cânon do Antigo Testamento. Por quê? Porque os cristãos, os primeiros cristãos, precisavam, evidentemente, explicar a fé cristã pelo prisma das promessas de Israel. Então, o Antigo Testamento, isso sempre nós falamos católicos, tem que ser visto pelo prisma do Novo. Como o Antigo Testamento tem que ser visto pelo prisma da igreja, não é pelo prisma do judaísmo que rejeitou Jesus Cristo. Não tem sentido isso. Então o que ele está fazendo? Ele está dizendo o seguinte: a Bíblia não tem autoria. É a autoria de Deus, sem apóstolos, sem evangelistas, sem nada. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Vocês conseguiriam idealizar a Bíblia sem aqueles autores? Já que ele disse que a Bíblia poderia ser escrita de qualquer jeito. E ele fala o absurdo que qualquer igreja poderia escrever a Bíblia. Ele poderia dizer que os mormons poderiam escrever a Bíblia. Ele poderia dizer também que os puritanos poderiam escrever a Bíblia. Ou então, se os testemunhos de Jeová e assim sucessivamente, a Bíblia poderia surgir de qualquer lugar. Ora, mas se pudesse surgir em qualquer lugar, a Bíblia também poderia surgir, sei lá, entre os persas, entre os babilônicos, entre os hindus e assim sucessivamente. Cara, como é que um sujeito é tão alucinado a ponto de chegar a esse tipo de maluquice? Eu não consigo idealizar os evangelhos sem Marcos, sem Lucas, sem Mateus, sem João. Eu não consigo idealizar as cartas de Paulo sem Paulo. Eu não consigo nem mesmo cogitar a ideia de um Apocalipse que não tem um João. Mas, segundo Iago Martins, uma hora ele tenta afirmar esses apóstolos, mas outra hora ele tenta negar o fato de que esses apóstolos eram igreja. Participavam de uma comunidade, e uma comunidade inspirada por Deus, de um corpo místico. Mas é claro, a Igreja Católica não fez a Bíblia, não fez? Ué, o Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, segundo a tradição e segundo algumas evidências históricas, foi escrito em Roma, porque Marcos era discípulo de Pedro. E, inclusive, na primeira carta de Pedro, o próprio Pedro saúda da Babilônia. E fala, não é, do meu querido Marcos, do meu querido pupilo Marcos ali. E o que era a Babilônia? A Babilônia era Roma. É como os primeiros cristãos chamavam Roma. Isso aqui é uma pérola do contorcionismo retórico, do contorcionismo intelectual. E isso porque eu não estou falando de outras cartas. A carta de São Paulo aos Romanos. A carta de São Paulo aos Romanos, Paulo se direcionou aos romanos de uma forma absolutamente elogiosa. Isso está no primeiro capítulo, versículo 7, em que ele diz: vós que estáis em Roma, também chamados santos, o mundo um dia anunciará a vossa fé. Porra, uma afirmação dessa assim é botar Roma lá em cima. No caso, a igreja de Roma. E isso porque Paulo morreu em Roma. Mas na cabeça do evangélico, ou do calvinista doentio, Roma não parece participar da geografia do evangelho. Como se a igreja de Roma fosse vista de uma forma mais ou menos condescendente, para não dizer odiosa. E é isso que ele está dizendo. Olha, nós não precisamos da igreja de Roma. Como não precisamos? Nós temos a Vulgata Latina, nós temos inúmeros concílios que mostram os primeiros registros canônicos da história. Nós temos um papa que ordena um secretário para traduzir a Bíblia do grego, do hebraico, do aramaico para o latim, e esse cara diz que não, a Roma não fez nada. Ai. Você não precisa de uma igreja católica romana para ter uma Bíblia. Você só precisa dos destinatários daquelas cartas, que eram as igrejas que existiam de modo local, ainda no mundo primitivo, sem uma autoridade central que ditasse todas as coisas, como eles fazem parecer que existia. Nós teríamos a Bíblia de qualquer modo, e um cânon fechado e definido de qualquer modo. Ué, se nós teríamos um cânon de qualquer modo e os escritos bíblicos de qualquer modo, então por que nós não tivemos isso como você está falando? Não foi de qualquer modo. Ora, a história nega o que você está falando. Você está partindo de uma visão hipotética da Bíblia para negar a questão real e histórica, que na verdade ela não foi feita de qualquer modo, de que na verdade ela não foi escrita de qualquer modo e que na verdade ela foi sim produzida por uma igreja.
Olha o nível de absurdo retórico que esse cara chega para negar os fatos reais. Tá? Os fatos reais. Ou seja, o fato de que sim, nós necessitamos de uma autoridade para confirmar um texto bíblico, sem o qual nós não teríamos essa confirmação. O discernimento que os bispos, os concílios nos deram para afirmar o que era inspirado e o que não era inspirado, foi um elemento primordial e absolutamente necessário para que nós tivéssemos o cânon bíblico. Sim, a forma como o cânon foi definido, os autores pelos quais foram confirmados como autênticos, assim sucessivamente, precisaram de um testemunho e também de um ensino que foi transmitido de geração em geração, sob pena de a gente não ter esse discernimento. Então dizer, a Bíblia foi escrita de qualquer modo? Como é que é? Então você está dizendo que os produtores da Bíblia, aqueles homens inspirados por Deus, são apenas elementos acidentais e aleatórios? Você está dizendo que as igrejas que guardaram esses documentos, que receberam esses documentos, como você disse, como se os apóstolos não fossem a igreja, como se o ensino não fosse da igreja para a igreja? Quando você afirma uma coisa dessa, você está simplesmente invalidando o texto bíblico. Você está dizendo que o texto bíblico não tem origem confiável. A Bíblia foi escrita de qualquer jeito. A Bíblia poderia ser escrita de qualquer jeito. Não, seu estúpido, não poderia ser escrita de qualquer jeito. A Bíblia precisava se referendar em algum tipo de autoridade e algum tipo de legitimidade que abarca o quê? Abarca uma instituição que foi decretada por Deus. Você está negando legitimidade à própria providência divina. Porque, na verdade, quando nós observamos a igreja guardando a Bíblia, ela está cumprindo aquilo que Cristo estabeleceu para ela. Poder de ligar e desligar, ter as chaves do céu, as portas do inferno não prevalecerem sobre ela, ser a coluna e fundamento da verdade, ser o corpo místico e o Cristo cabeça da igreja. Quando você fala uma besteira dessa, uma baboseira dessa, e porque no fundo você não quer aceitar o fato óbvio de que afirmar que a Bíblia é um livro da igreja, isso mostra que você é uma mescla de ignorância e desonestidade intelectual. Basicamente isso. Não tem como realmente levar a sério o seu argumento. Não é uma decisão da igreja. O cânon é um dado da realidade. Tá, e quem confirma um dado da realidade? É aquele que testemunha o que aconteceu. E quem testemunhou o que aconteceu? Foram os apóstolos, chefes da igreja, como também foram os membros da igreja. Porque vejam, nós temos, evidentemente, os testemunhos dos apóstolos com relação a Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas, por outro lado, nós também temos os testemunhos da própria igreja. E quando nós falamos disso, no caso, em Atos dos Apóstolos, nós temos milagres, nós temos, no caso, a aparição de Cristo para Paulo, convertendo Paulo. Quer dizer, Paulo perseguia os cristãos e quando eles estavam no caminho para Damasco, Cristo chega e fala para ele: "Por que tu me persegues, homem?" E ele cai do cavalo. Aí eu pergunto, você está dizendo que esses textos não precisariam de uma igreja, não precisariam de testemunhos. Esses fatos da realidade não são feitos por pessoas, não são feitos por realidades concretas em que essas pessoas vivenciaram, presenciaram e observaram, como também guardaram como memória tudo aquilo que eles viram. É isso que você está dizendo. A sua proposição é tão louca, tão desqualificada, tão bizarra, que realmente você inventou um tipo de história sem testemunho, um tipo de história sem personagens reais, um tipo de história que não tem concretude na realidade. E isso porque você está dizendo que é um dado da realidade. Como é que pode ser um dado da realidade algo que não é testemunhado pelas pessoas? Só podemos dizer que algo é real se alguém afirmar claramente que viu aquilo em realidade. E a Sagrada Escritura nós confiamos por quê? Porque esse dito dado da realidade é um testemunho de uma pessoa sobre aquele evento histórico. E vejam que nem todo mundo aceita a Bíblia como dado da realidade. Existe também um mero detalhe com relação a isso que esse bobão não se deu conta. Vamos lá.
O cânon é uma decisão de Deus. Deus nos entregou o cânon. Deus nos deu a Bíblia. A igreja apenas recebeu. Não, a igreja não apenas recebeu, a igreja escreveu esses textos. Não foi Deus que escreveu a Bíblia. Deus inspirou a Bíblia. Só que a Bíblia tem autores humanos. Aqueles homens deram sua contribuição nos relatos, mas nos pontos de fé e de teologia, eles foram orientados por Deus. Vamos analisar os 4 evangelhos: Marcos, Mateus, Lucas e João. Esses 4 evangelhos são absolutamente iguais? A resposta é um sonoro não. Eles têm estilos próprios, eles têm inclusive um caráter próprio da personalidade de quem os escreveu. Então vejam que, quando atribuímos a autoria de Lucas, Mateus, João e Marcos, ou quando atribuímos as cartas paulinas, nós temos o seguinte: um homem que escreve com seu estilo, um homem que também empresta uma certa contribuição à sua visão, mas ao mesmo tempo, ele, mesmo nesse empréstimo, ele tem uma inspiração divina, ou seja, Deus age no sentido de uma revelação que há para orientar os fiéis. Dentro do estilo dessas pessoas, a revelação de Deus como a inspiração divina não anulam o estilo e a participação dessas pessoas no âmbito da produção desses textos. E essas pessoas nada mais eram do que igreja, eclésia. Eles eram a parte do corpo. 1 Coríntios 12, vou repetir. Todos são partes de um corpo. Os apóstolos eram partes de um corpo. Eu sou parte do corpo místico, como muitos católicos são parte do corpo místico de Cristo. E Cristo é o cabeça de todos eles. Quando você diz que Deus deu à igreja a Bíblia, você parte da pressuposição de que a igreja não teve nenhuma importância ou não teve absolutamente nada a ver com a produção desses textos ou então com o testemunho dessa revelação. Isso é completamente louco o que você está falando. Você está colocando em xeque a própria Bíblia e você não se dá conta disso. Vamos lá, vamos ver o besterol. O cânon se impõe por si mesmo. Não, o cânon não se impôs por si mesmo historicamente durante 4 séculos. O cânon se impõe pelo testemunho que a igreja deu a ela. O cânon se impõe pelo fato de que alguém afirma que aquele texto é verídico, de que aquele texto é autêntico. Alguém testemunhou, como também aqueles que testemunharam transmitiram aqueles saberes para os bispos, e bispos se ordenando mutuamente, através de gerações e gerações, preservando as mesmas fontes da fé. Dentro do quê? Da igreja. Coluna e fundamento da verdade. De verdade, se nós perdêssemos todos os documentos e dados históricos que existem do século III até o século XXI, nós ainda poderíamos encontrar o cânon do Novo Testamento sem muita dificuldade. Como é que é? Meu filho, deixa eu falar uma coisa. Por que será que a igreja cristã escreveu milhares de cópias da Bíblia? Por que será? Por causa do risco de nós perdermos esses textos. E vejam que o conjunto desses textos, eles não são absolutamente iguais na escrita. Quando nós observamos, por exemplo, a construção do cânon bíblico, nós vamos perceber que, seja Jerônimo, traduzindo a Vulgata, e muitos outros, o que eles fizeram? Eles tentaram pegar todos esses conjuntos de textos, porque a gente tem que entender que a tradição oral, o ensino teológico, eles se confundem em torno desses textos. Então você tem o quê? Uma tentativa de retificar, de corrigir certos pontos, de analisar outros, de tornar mais enxuto extensivamente os textos que foram guardados durante séculos e séculos. E o mais interessante é que a tradição oral não somente remodela o que está escrito, como essa mesma tradição oral, inclusive, corrige e retifica esses textos. Vamos analisar uma coisa interessante. Pega aquele idiota, aquele ateu débil mental, imbecil do Antônio Miranda, que diz que, olha, um texto A tem um trecho do Evangelho e um texto B não tem esse trecho do Evangelho. Será que não passou pela cabeça desse idiota que para você copiar narrativas e até copiar textos de terceiros, você pode cometer erros de grafia, você pode cometer também erros ou omissões de certos trechos? Então por que você encontra em certos textos bíblicos que foram copiados ad nauseam durante séculos, correções, interpolações, etc. É justamente porque o copista deve ter percebido que errou em alguma coisa. Porém, o que acontecia? Quem é que corrigia muitas vezes esses erros? Era a tradição oral. Um bispo poderia ver um trecho da Bíblia ali
e dizer, olha, corrija esse texto aqui, acrescenta isso aqui. Por quê? Porque existe uma tradição oral. Vejam que, mesmo na época do judaísmo de Cristo, muitos judeus conheciam o que nós chamamos de Sagradas Escrituras, não porque liam uma Sagrada Escritura. Eles conheciam através de um tipo de provérbio que era muito disseminado entre a comunidade judaica, que eles chamam de Targumim. Targumim era uma espécie de provérbio popular extraído a partir da Escritura, ou então uma interpretação ou uma transcrição, né, que remontava ao espírito da Escritura, mas que não era absolutamente igual. Mas havia o mesmo espírito daquele trecho bíblico. Então observem que a tradição oral e a escrita, eles se confundem. E a ambientação histórica do Evangelho é tão evidente na igreja que ela não pode ser negada baseado no voluntarismo pelo qual ele está apelando, justamente porque, claro, o objetivo dele é negar a importância da igreja. E simplesmente tirar a Bíblia da igreja para ele, claro, se arrogar o monopólio da igreja. Quer dizer, todo mundo pode interpretar a Bíblia como quiser. O que é uma coisa completamente absurda. Completamente absurda. Vamos analisar uma coisa muito básica. Se esses textos foram produzidos dentro de um ambiente histórico que nós chamamos de igreja, institucional inclusive, e esses textos estavam na mão da igreja, justamente porque são testemunhos de pessoas que pertenceram à igreja, inclusive seus chefes, e esses chefes não somente deram a essa igreja a autoridade de ensinar o evangelho, porque o próprio Cristo deu essa autoridade, eu não preciso nem me repetir aqui em versículos bíblicos. Então, logo, a Bíblia é um livro católico. Podemos, inclusive, falar das igrejas da sucessão apostólica, os ortodoxos, os etíopes, etc. Mas sim, seja o que for, o fato é o seguinte. Quando nós falamos de igreja católica, e nós temos que entender que a igreja católica no século IV, todas essas igrejas eram unidas. Elas não eram separadas. Os etíopes, os cristãos gregos, os cristãos armênios, os cristãos, da Mesopotâmia, né, que hoje seria o Iraque. Enfim, esse pessoal era tudo unido. Dentro dessas igrejas, havia uma que tinha, de fato, uma primazia. Podemos até discutir em que ponto ela tinha primazia. Sim, eu admito essa discussão, tá? Eu admito essa discussão, tá? Mas essa primazia existia. Tá? Essa primazia existia. É a primazia da igreja de Roma. Mas vamos lá, vamos beceral. Nós não precisamos de decisões do século IV para encontrar unanimidade no cânon. Não precisamos? Como não, meu filho? Eu acabei de dar exemplos que até hoje o cânon bíblico não é totalmente unânime em todas as igrejas cristãs, se podemos falar da sucessão apostólica. Ela não é unânime. Não é unânime. Nem os protestantes são unânimes em relação aos católicos. Então como é que você pode dizer uma besteira dessa? Você parte de uma pressuposição que podemos dizer que é uma petição de princípio, porque, é claro, você já tem a Bíblia bonitinha, a Bíblia prontinha, acabada para você, mas você não atesta, basicamente, uma coisa muito básica da Bíblia, que, como nós sabemos que aqueles textos têm uma autoria legítima? Elas não são autoevidentes. Textualidade histórica precisa ser evidenciada por outros relatos que confirmem a validade daquele texto. Sob pena de simplesmente aquele texto ser objeto de questionamento, como de fato foi o que aconteceu na igreja primitiva, como de fato foi o que aconteceu em muitos debates que envolviam o cânon bíblico, ou seja, havia dúvidas sobre a autoria e a autenticidade daqueles textos. E por quê? Porque havia dúvidas sobre testemunhos, havia dúvidas sobre se aqueles eventos eram reais ou não do ponto de vista histórico. E do ponto de vista histórico de quem? Da igreja. Porque o ambiente histórico era a igreja. Porque o conhecimento da autoria era da igreja. É simples assim. Vamos lá, vamos ver. Os dados necessários para isso já existiam no fim do século I. Não, os dados necessários existiam entre aspas. O que nós podemos afirmar é o seguinte, é que, evidentemente, esses textos foram produzidos, havia autorias, esses homens eram partícipes, homens da igreja, dentro da igreja, no caso os apóstolos, evangelistas, assim sucessivamente, tá? Só que o problema é que quem é que guardaria o testemunho durante tempos imemoriais para sempre reafirmar que havia uma autoria desses textos?
E aqui nós temos uma resposta, chama-se sucessão apostólica. A sucessão apostólica é que guardou o conhecimento e a ciência da autoria desses textos. E quando havia conflitos relacionados à questão de autoria, eles se reuniam e debatiam sobre esses textos para perceberem claramente sobre a afirmação da autoria dos textos que nós chamamos hoje de canônicos. Então você está partindo de uma pressuposição de que a Bíblia é autoevidente, sabe-se lá por quê. Ela não é autoevidente, nunca foi. Ela precisa ser evidenciada por alguém. Ela precisa ser afirmada por alguém. Vamos dar um exemplo da bobagem do Iago Martins referente a um documento, a um contrato. Digamos que eu tenho aqui um texto com a assinatura do Iago Martins afirmando: olha, Iago Martins, você assinou esse contrato, viu? Você assinou esse contrato aqui, sei lá, um contrato de compra e venda de uma casa. Tá? Ora, a assinatura do Iago Martins no documento, ele é autoevidente? Ele é evidente por si mesmo porque está escrito Iago Martins? A resposta é um sonoro não. E por quê? Porque para se confirmar a assinatura de Iago Martins, é preciso primeiro que o próprio Iago Martins confirme essa assinatura. E por outro lado, o seguinte: se o Iago Martins não confirmar essa assinatura, que alguém terceiro confirme a assinatura dele. Nós não temos os cartórios para confirmar assinaturas? E confirmar por quê? Porque o documento é autoevidente? Evidentemente que não. Documentos históricos não são autoevidentes. Documentos históricos precisam de testemunhos, precisam de pessoas que confirmem a sua autoria e confirmem a validade daqueles relatos. E quem é que confirma a validade daqueles relatos? São aquelas pessoas que participaram daqueles relatos e, no caso da igreja, que é uma instituição, ela guardou a historicidade desses relatos. E não somente a historicidade dos relatos, como os próprios textos que relatam, os próprios autores na sua memória coletiva, através dos bispos e também a própria comunidade cristã. Quando observamos, por exemplo, que na comunidade cristã, quando observamos o culto aos santos, vamos analisar uma coisa bem básica. Por que o culto aos santos? Porque havia um resguardo da memória daquelas pessoas que tinham sinais de santidade e que, portanto, serviram de modelos para a fé cristã. E que, segundo a concepção própria eclesiológica da igreja, essas pessoas estão no céu. E nós guardamos a memória dessas pessoas, por quê? Porque, com certeza, quem é que no século I não conhecia um bispo como Santo Inácio de Antioquia, São Irineu de Lyon e muitos outros? Essas pessoas conheciam esses indivíduos, indivíduos sábios, indivíduos realmente com grandes formas devocionais e inclusive mártires. Santo Inácio de Antioquia foi martirizado, ele foi executado. Se não me falha a memória, foi comido pelos leões. Aí você não guarda isso na memória? E essa memória é transmitida até hoje. Olha só, um evento do século I é guardado até hoje na nossa memória. Ainda que, infelizmente, a maioria dos católicos já não conheçam mais isso. Mas a igreja guarda, os bispos guardam. Quem estuda a história da igreja, estuda todos os meandros, tem esse contato com a igreja primitiva, percebe claramente que isso era guardado e é guardado até hoje. Essa que é a questão, Iago Martins, que você ignora frontalmente. Vamos lá. Eu vou defender nesse vídeo é justamente a tese de que o cânon é auto-autenticado. Ou seja, ele não precisa de nada externo a ele para ser definido. Essa história do cânon auto-autenticado tem o mesmo sentido de dizer que se o Iago Martins não acreditar na própria assinatura que eu afirmo dele, então eu digo que ele é um patife, ele é um canalha, ou coisa parecida. Claro, não estou dizendo que ele seja. Apesar de que eu acho que ele seja um embusteiro tremendo. Não, meu filho, você está falando besteira. Não existe textos que se auto-autenticam. Isso não tem o menor sentido que você está falando. Porque literalmente não foi assim. Não foi assim. Por que nós afirmamos que existem textos apócrifos e textos inspirados? Essa é uma pergunta básica. Por que os textos apócrifos não foram autenticados, quando os textos inspirados foram autenticados pelos bispos? Será que o senhor Iago Martins reconheceria um texto bíblico sem a autenticação da igreja? É evidente que não. Evidentemente que não. Ele só pode falar isso porque realmente houve um reconhecimento formal daquela instituição que guardava a memória histórica da sua existência
e que, portanto, confirmou aquela memória histórica. É muita besteira, meu Deus do céu. Vamos lá. O cânon existe por si mesmo. O cânon existe por si mesmo. É a mesma coisa que dizer que uma carta existe por si mesma. Eu escrevi uma carta, sei lá, para um amigo meu. Então essa carta, ela existe por si mesma. Ela não existe em função de quem escreve e nem em função de quem recebe. É sério, Iago Martins. Não, você tá de bandalheira. Realmente. Um membro da igreja escreve para outro membro da igreja. Então logo essa carta se auto-autentica. Ela não precisa do reconhecimento da igreja que escreveu e da igreja que escutou. Porque há nele tudo o que é preciso para que ele seja reconhecido. Há nele aonde? Como é que você sabe, por exemplo, que Mateus escreveu o Evangelho de Mateus? Como é que você sabe que a carta de São Paulo aos Hebreus é paulina? E veja que ela foi uma carta muito controversa. Ela foi bastante questionada historicamente. Até Apocalipse de João foi questionado na sua autoria. Então como é que pode dizer que tudo nele está auto-evidente? Isso não tem o menor sentido. Isso é uma bobagem descomunal. Vejam, são 6 minutos e 50. Eu vou ver se eu vou até o 8 minutos, porque eu já sei que o resto é só porcaria. Se eu já refutei 8 minutos, então o resto você pode jogar fora. Vamos lá. O próprio cânon define o cânon. Se o cânon definisse o cânon, então onde é que nós podemos realmente citar um versículo da Bíblia ou algum conteúdo interno que possa definir um cânon, quando na verdade nós temos que entender que até mesmo o conceito do cânon não é nem mesmo apostólico. Não existia um conceito de cânon bíblico entre os apóstolos. Havia sim uma produção no sentido da inspiração divina, em que eles estavam relatando certos eventos da revelação, certo? Mas eles não tinham essa ideia formal do cânon. Eles poderiam sim reconhecer que o último texto a ser inspirado é Apocalipse, mas eles não tinham uma visão muito clara do que podemos dizer reunir todos esses textos, porque, como já falei aqui, algumas igrejas cristãs tinham textos que hoje não são considerados canônicos, mas que as pessoas consideram inspirados. E que foram escritos, inclusive, na mesma época de Apocalipse de João. Primeiro Clemente Romano é um exemplo. Há quem diga que Pápias era citado como texto inspirado. Mas vamos lá. Quando a gente diz isso, tem um pessoal que começa a ficar irritado. Então você está me dizendo que existe uma lista de livros do Novo Testamento nas páginas do Novo Testamento? Porque é isso que o pessoal faz parecer. Quando a gente fala que o cânon é auto-autenticado, ou que a gente crê em sola escritura, ou que a gente não precisa da Igreja Católica para nos dar a Bíblia, é como se a gente estivesse argumentando que havia um livro bíblico com a lista dos livros bíblicos. E se não for assim, não tem como a Bíblia definir a própria Bíblia. O que, no fim das contas, seria até mesmo inócuo. Não funcionaria ter uma lista de livros bíblicos dentro da própria Bíblia. Como não funcionaria? Porque se você está pressupondo que existe uma sola escritura, então logo tem que haver na sola escritura algo que legitime o que você está falando. Aliás, partindo da pressuposição de que nem mesmo a sola escritura está na Bíblia, então observamos que a sola escritura é uma petição de princípio. Já que, para você afirmar a sola escritura, então, necessariamente, esse conceito tem que estar na escritura. Se esse conceito não está na escritura, então você não pode dizer como evidente aquilo que precisa evidenciar. E logo, a sola escritura é um conceito antibíblico e extrabíblico. É a mesma coisa de falar de cânon bíblico. O cânon bíblico não está na escritura. Então, se o cânon bíblico não está na escritura, logo, nós não podemos afirmar o cânon bíblico a partir da escritura. Até porque, historicamente, não foi assim. O cânon bíblico foi definido pela igreja, pelo conhecimento que a igreja tinha da autoria desses textos. Porque a gente não pode afirmar pelo próprio texto a autoria. Eu citei aqui Apocalipse de Pedro. Apocalipse de Pedro é um livro apócrifo. Por quê? Porque não foi confirmado pela igreja. Proto-Evangelho de Tiago também é um texto apócrifo. Por quê? Porque não foi confirmado em autoria pela igreja. Mas o texto diz que a autoria é de Tiago e outro texto diz que a autoria é de Pedro. E aí? É auto-evidente a declaração de mera autoria? Claro que não. É preciso um outro testemunho para confirmar que aquilo realmente é verídico. Vamos lá. Porque você precisaria de algo para validar esse próprio livro. O que faz com que o Novo Testamento defina o próprio Novo Testamento não é que existe uma lista de livros canônicos dentro do próprio Novo Testamento. O que é que faria esse livro ser canônico? Então, o argumento católico continuaria do mesmo jeito. Não faria nenhuma diferença esse tipo de artifício, esse tipo de recurso. Alguém entendeu o que ele está falando? Vamos lá. Primeiramente, nem os apóstolos tinham uma visão de um Novo Testamento. Já começa por aí. O conceito Novo Testamento e Velho Testamento foi criado, paradoxalmente, por um herege chamado Marcion.
Marcion, querendo invalidar o Antigo Testamento, ele dizia claramente que nós devíamos abandoná-lo, porque o Deus representado no Antigo Testamento não é o Deus de amor de Cristo. Então, logo, nós deveríamos abandonar aquilo e só realmente seguir o Novo Testamento. E, felizmente, isso não aconteceu. Ele foi condenado como herege, foi proscrito por causa disso, e a igreja, com a sua sabedoria peculiar, pegou esse conceito para dar uma nova definição teológica. O Antigo Testamento é aquela sucessão de eventos anteriores a Jesus Cristo, mas que prenunciam a sua vinda. Enquanto o Novo Testamento é o quê? As boas novas do Evangelho. Mas esse conceito e essa subdivisão não existia na época apostólica. Então veja que ele está usando um termo que é francamente anacrônico. Então observe que o Iago Martins realmente não tem um domínio conceitual e histórico do assunto que ele está se propondo. Isso é muito triste, porque esse cara, teoricamente, ele vive em torno da Bíblia, né? Ele vive em torno de pregar o Evangelho. E ele não conhece a história do Evangelho. Isso que é o mais bizarro. Então, vamos colocar os pingos nos is aqui. Os evangelistas, os escritores do Novo Testamento não tinham ideia de que os seus textos seriam rotulados de Novo Testamento. Eles simplesmente tinham um dinamismo em torno de certos ensinos, de certos saberes, e eles queriam prescrever certos saberes chaves em torno de problemas reais dentro da igreja. E a partir dali você também tem uma revelação divina referente ao fato de um ensino que era dado concretamente a certos problemas que a igreja também vivenciava. Você tem cartas da igreja de Corinto, cartas da igreja de Roma. Você tem ensino de Pedro dizendo que você tinha que evitar aquelas pessoas que causam controvérsias inúteis e assim sucessivamente. Então vejam que, na verdade, são orientações dentro da comunidade. E orientações que têm, evidentemente, um teor teológico. Por quê? Por que teológico? Porque ali há elementos da fé revelada e há elementos de ensinos morais e ensinos inspirados por Deus. Vamos lá. O que os católicos pedem pra gente, pra provar o solo escritura, é algo que eles não aceitariam como prova do solo escritura. Porque eles diriam que, o que é que valida então esse livro aí? Não é esse o caminho. O que faz com que o Novo Testamento defina o próprio Novo Testamento é que o Novo Testamento já deixa claro em vários dos seus livros que ele estava sendo escrito e quais seriam as características desses documentos que estavam sendo escritos. Isso não tem o menor sentido o que você está falando. Primeiro, porque qualquer texto pode ser autovalidado em torno disso, inclusive os textos falsos. Alguém vai dizer que um texto falso é necessariamente falso por si mesmo ele declarando ser verdadeiro? A resposta é sonora não. Nós só sabemos que certos textos são falsos é porque aqueles relatos que estão dentro daquele conteúdo interno de uma escrita ou de uma escritura ou o que seja, não correspondem à realidade. Mas como é que nós fazemos um discernimento entre o que é real e o que é fictício? A partir dos relatos de pessoas reais e concretas que viram aqueles acontecimentos e que podem afirmar claramente que aqueles eventos daquele texto não existiram. Vamos analisar, por exemplo, um texto que seja falso. Ou mesmo um contrato que seja falso, um contrato fraudulento. Se vocês analisarem um documento fraudulento, ele tem certa presunção de verdade. Se você ler aquele texto, um estelionatário vai querer te convencer de que aqueles relatos daquele texto, ou de uma identidade, ou de um contrato, são verdadeiros. Ele vai querer te convencer disso. Mas não corresponde aos fatos. Não é porque um texto diz tal coisa que esse texto seja verdadeiro. Então, eu não posso extrair a Bíblia daqueles que podem confirmar que a Bíblia é verdadeira. Sob pena de eu simplesmente colocar em dúvida a própria Bíblia. Da feita que eu desassocio ou separo a Bíblia da igreja que a gerou, da igreja que a escreveu, e aqui eu estou sendo repetitivo de novo, eu estou simplesmente negando a importância dos relatos e também da confirmação daqueles que dizem claramente a Bíblia é um livro verídico. Se eu tiro essas pessoas como creditíveis, confiáveis para afirmar a Bíblia, então eu vou começar a desconfiar da Bíblia. Das duas, uma. Ou eu confio na Bíblia porque eu confio nos bispos que guardaram a mensagem apostólica durante tempos imemoriais, e não somente dos bispos, mas também da própria dimensão histórica, documental
que a Bíblia está inserida e de inúmeros relatos que a confirmam, ou de inúmeras experiências, documentos e assim sucessivamente de outras pessoas, ou então simplesmente eu não confio na Bíblia, porque a Bíblia é autoevidente, então se ela é autoevidente naquilo que ela diz, o problema é que ela não pode ser autoevidente em si mesma, ela tem que ser confirmada por outras fontes, ou ela tem que ser confirmada por outras pessoas. Da feita que não existe confirmação de outras pessoas, então a gente pode colocar em descrédito esse texto, ou pelo menos em dúvida esse texto. Basicamente isso. Vamos lá. Quando Jesus vive no seu ministério terreno e prega, ele deixa claro no Evangelho de João que os seus apóstolos receberiam do Espírito Santo novas revelações sobre a sua doutrina. Sim, mas quem é que confirmou toda essa história? Você está partindo da ideia de uma estrutura interna de um texto. Mas eu quero saber o seguinte: quem é que confirma que esse texto é verídico? Eu digo, foi a igreja. É simples assim. Então veja que ele está fazendo o seguinte, sabe o que ele está fazendo? Ele está partindo de uma presunção ou de uma premissa de que os textos são absolutamente autênticos, independentemente dos sujeitos que testemunharam esses textos. É como se o texto não tivesse história, é como se o texto não tivesse pessoas para afirmá-la, é como se o texto não tivesse uma realidade concreta. E mesmo isso porque ele está dizendo que é uma estrutura da realidade, mas realidade se confirma, realidade se afirma. Eu dei o exemplo aqui do contrato do Iago Martins. Eu não posso dizer que a assinatura do Iago Martins é verdadeira por si mesma. Ele tem que confirmar essa assinatura ou alguém terceiro confirmar que ele assinou. É muito simples. A mesma coisa podemos fazer dos evangelhos. As autorias são confirmadas pela igreja que guardou esses textos. Vamos lá. Esse Cristo escolheu os seus apóstolos e, baseado em sua própria autoridade, os deu poder e os comissionou para serem o fundamento da igreja. Perfeito, você matou a pau, você acabou de se negar. Se Jesus Cristo deu autoridade a pessoas para afirmar tais coisas, e ao mesmo tempo outras pessoas testemunharam esse tipo de evento, então logo nós não podemos dizer que a Escritura por si mesma afirma isso. A Escritura ela é respaldada numa autoridade que a escreveu, numa autoridade que a relatou, numa autoridade que a confirmou. E essa autoridade foi manifesta na igreja. Ela não pode ser por um texto próprio. Veja, ele está, ao mesmo tempo que ele afirma a completa desvinculação do texto bíblico com a realidade histórica, porque qualquer pessoa, porque segundo ele, a Bíblia poderia ser escrita de qualquer jeito, mas por outro lado, ele se nega ou ele se contradiz afirmando claramente que foi Jesus Cristo que estabeleceu a autoridade sobre os apóstolos e sobre a igreja também, isso que nós temos que ver, e portanto, essa mesma autoridade que foi dada por Cristo para a igreja na figura dos apóstolos e na figura dos sucessores dos apóstolos, foi essa mesma autoridade que confirmou que esses textos são verídicos. Então pronto, já matou, fudeu. Literalmente. Por sua morte e ressurreição, Jesus prova que ele era realmente enviado por Deus e, tendo uma autoridade própria, auto-autenticável, Jesus escolhe os seus apóstolos. Primeiramente, ele já está confundindo a autoridade de Jesus Cristo com a autoridade da Sagrada Escritura. O que deixa claro que o fundamento doutrinário da nova aliança seria os textos desses apóstolos. O fundamento doutrinário da aliança não seria somente a Escritura, porque nós temos que relembrar muito bem que havia uma tradição oral. Observem, por exemplo, aqui já devo ter falado várias vezes que antes do primeiro evangelho ser escrito, decorreu-se mais ou menos 40 anos da história da igreja. E onde é que estava o conhecimento do evangelho entre os apóstolos, entre a comunidade cristã? Estava na oralidade. E mais, o próprio Paulo de Tarso fala, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, guardai-vos as tradições que vos transmitimos por oralidade ou escritura. Ou então, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, apartai-vos daquelas pessoas que não seguem a tradição dos apóstolos, a tradição dada por nós. Então, vejam que esse cara confunde doutrina cristã com escritura. Existem alguns pontos da doutrina cristã que não estão suficientemente claros na Escritura. Por exemplo, a Trindade. Os apóstolos sabiam que Deus se revela em 3 pessoas. Só que o desenvolvimento teológico do conceito da Trindade é muito posterior à produção da Escritura. E, portanto, esse desenvolvimento se deu na igreja. Da mesma forma que o texto bíblico se desenvolve na igreja, nós temos também o desenvolvimento doutrinário daquilo que é
ensinado tanto no texto bíblico como também na tradição. Isso é tão evidente que a Bíblia, por si mesma, não é capaz de fundamentar uma doutrina. Eu poderia ser mais ousado dizer que a Bíblia, sendo usada por si mesma, sem qualquer respaldo na tradição, sem qualquer respaldo na autoridade da igreja que a fundamentou, pode criar inúmeras doutrinas heréticas, como de fato é o protestantismo. O protestantismo tem inúmeros conceitos heterodoxos com relação à fé cristã que podem ser perfeitamente aceitáveis usando a Escritura. Então a Escritura por si mesma não serve como base doutrinária da fé cristã. Ela precisa de um complemento dentro do ambiente espiritual pela qual ela foi guardada, que é o ambiente da igreja. Não tem escapatória. Vamos lá, besterol. Vamos ver se a gente termina aqui. Vou ver só 2 minutos, que é só besteira. Vamos lá. É o que nós lemos no texto famosíssimo de Efésios 2:20, quando Paulo diz que nós, a igreja, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Observem que o versículo de Efésios fala claramente de uma autoridade relacionada à pessoa, e não necessariamente a um texto. Esse texto está atrelado à pessoa, mas também está atrelado à instituição representativa de Cristo como pedra angular ou como Cristo cabeça. Só que o cara tenta de formas mais bizarras afastar a Bíblia da igreja e dando a entender que os apóstolos não são a igreja. Mas enfim, vamos lá. Ou seja, a Bíblia diz qual seria o fundamento doutrinário da igreja. Seria a doutrina ensinada pelos apóstolos, revelação da Nova Aliança, e pelos profetas, revelação da Antiga Aliança, tendo Cristo como o fundamento do ensino deles. Esses apóstolos, que sabiam que estavam escrevendo o Novo Testamento... Ai, meu Deus do céu, eles não sabiam que estavam escrevendo o Novo Testamento. Para com isso, nem havia esse conceito naquela época. Vou repetir mais. Vai estudar. Mostraram em seus escritos que suas doutrinas seriam o fundamento de toda a igreja. O que é isso? Senão a Bíblia definindo a própria Bíblia. Não, idiota. Não é a Bíblia definindo a própria Bíblia. É o apóstolo definindo o que é doutrina cristã. E a Bíblia é um meio para isso. Ai, meu Deus do céu. Não acredito que o cara falou uma besteira dessa. A Bíblia definindo a Bíblia? Não. É um apóstolo definindo uma doutrina. É uma pessoa. Não é necessariamente apenas um livro. Vamos lá. É o texto apostólico definindo que o texto apostólico seria o fundamento da igreja. Aqui é um raciocínio circular. Um texto definindo outro texto. Mas quem afirma a autoridade desse texto? Vamos repetir sempre o critério da autoridade. Porque o grande conflito entre católico e protestante é sempre esse. Quem tem autoridade para afirmar tal coisa? Ou para afirmar a Bíblia? Ou para afirmar o que é doutrina? Ou para afirmar o que é igreja, o que é ortodoxia? O protestante pode ser várias ideias, várias autoridades e nenhuma autoridade, porque é uma anarquia. E observe que ele fica nesse raciocínio circular da Bíblia, autorizando a Bíblia, quando na verdade a Bíblia precisa ser confirmada por alguém para dizer que aquilo é verdadeiro. E observe que todas as citações que ele faz sobre os apóstolos não estão afirmando a Escritura. Os apóstolos estão afirmando eles próprios como autoridades. Que o fundamento é aquilo que os apóstolos ensinam. E quando eles não ensinam somente a Escritura. Eles ensinam a Escritura, ensinam a tradição oral, ensinam inclusive a autoridade da igreja. Vamos lá. Raciocínio circular. Você acusa. Não. A autoridade fundamental. É o raciocínio circular se eu tentar usar alguma autoridade que não é final para validar a si mesma. Mas quando a autoridade da Escritura é validada pelo próprio Cristo e esse Cristo é o Deus vivo, você não vai olhar na face do Deus vivo quando você vê-lo no último dia? Vai perguntar, mas o que é que valida a sua autoridade? O que valida a autoridade de Deus é Deus. É um raciocínio. O que valida a autoridade? Ai, meu Deus do céu. Aqui nós temos sempre um raciocínio que não se completa. Quem afirma que essa autoridade é divina? É a própria Bíblia? Tudo bem. E quem é que afirma que a Bíblia tem aspectos autoritativos que remontam a Deus? Quem afirma isso? É simplesmente só o próprio texto em si? É essa argumentação que você leva? Para você simplesmente negar que é a igreja que fala isso? Que esse texto foi escrito pela igreja? Sua argumentação é uma verdadeira palhaçada retórica. É um raciocínio circular sem fim. Fica num ponto que realmente não se encontra, não bate. Porque você está idealizando apóstolos sem igreja, Bíblia sem autoria, Bíblia e tradição e doutrina cristã sem ambiente histórico algum e de referência. É isso que você está falando. Vamos lá, vamos ver.
Raciocínio circular? Não. É o fundamento do poder e da glória do Criador de toda a existência. Aquele que tem a sua autoridade auto-autenticada. Ai, meu Deus do céu, agora eu não sei mais o que é autoridade aqui. Porque, por um lado, ele afirma Jesus Cristo como uma autoridade auto-autenticada. Outra hora, ele afirma a Escritura. Decida. A Escritura depende de vários fatores para ela ser afirmada. Que são quem? São os autores da Escritura. E não somente os autores da Escritura, mas a instituição que guarda a autoria dessas Escrituras, a Igreja. Nós só temos ideia da autoria da Escritura por causa da Igreja, que guardou o conhecimento dessa autoria e fala em nome dessa autoria. Por quê? Porque esses mesmos apóstolos, como o próprio Cristo, repassaram a essa igreja a autoridade para falar em nome deles. Simples assim. Vamos lá. Isso, o que me prova sou eu mesmo. Você não vai chegar diante dos olhos como chama de fogo no último dia e perguntar o que é que valida a sua autoridade, Senhor, porque a autoridade dele emana dele próprio. Sim, mas emanar dele próprio não tem nada a ver com a Escritura. A Escritura precisa de alguém que autorize a sua afirmação. Aqui é sempre esse raciocínio. É tudo para negar que a igreja afirmou isso. Mas vamos lá. Deus, cuja autoridade emana de si, deu toda a autoridade para Cristo Jesus. A autoridade desse Cristo Jesus, validada pela sua morte e ressurreição, deu aos apóstolos a missão de trazer o fundamento da igreja. E esses apóstolos escreveram as cartas, os textos, os livros que fundamentam a igreja, e esses apóstolos entregaram isso para a igreja, dizendo: recebam isso, tratem como escritura. É interessante, ele está dizendo que os apóstolos deram à igreja toda a ciência do conhecimento e dos saberes do próprio Jesus. Só que existe um problema, meu filho. Você parte da pressuposição de que os apóstolos não são igreja. Sabe por que você faz isso, Iago Martins? Porque a sua filha da putagem, me desculpa a expressão chula, agora eu perco a paciência. A sua filha da putagem é dizer que a Igreja Católica não criou a Bíblia. Esse é o fundamento pelo qual você fica nessa enrolação retórica para negar o óbvio de que apóstolos eram igreja, Jesus Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo místico de Cristo, a igreja é inspirada por Deus e, portanto, a igreja redige esses textos inspirada por Deus. É isso que você quer negar. Aí você fica nessa enrolação lógica para negar a coisa mais óbvia para qualquer pessoa com 2 neurônios. É só isso. Vamos acabar aqui. O que é que valida, então, a autoridade da Escritura? Não é a igreja. O que valida a autoridade da Escritura é a Escritura. Olha só que coisa interessante. Os apóstolos transmitem o saber para a igreja. A igreja testemunha o saber dos apóstolos. Os apóstolos são chefes da igreja. Os apóstolos escrevem esses textos na igreja, pela igreja e como representantes da igreja. Aí esse idiota está dizendo o seguinte, que essas escrituras que foram escritas por membros da igreja não podem ser validadas pela própria igreja que escreveu esses textos. É a mesma coisa que dizer o seguinte: o Iago Martins escreveu um documento que ele não pode validar porque é o próprio documento que valida o documento. Isso é uma tautologia ridícula. Vamos lá. Como voz do próprio Deus. Porque quem valida e autentica a Escritura é Cristo, pelo seu poder próprio, pela sua autoridade própria. Tá, e quem é que afirma que foi o Cristo que validou isso? Se Cristo nos deixa os apóstolos, se Cristo nos deixa a igreja para falar em nome disso. O meu besteirão, para te acabar. Ai, razão circular uma ova. Se está diante do Deus vivo. Ele é a razão circular no fim das contas, então. Quando Iago Martins, você tomou algum tipo de cogumelo para gravar esse vídeo, cara? Eu tô rindo aqui à toa. Vamos lá, besteirão. Você chega no fundamento da autoridade final de todas as coisas, você chegou no fim da linha. Ele valida a si próprio. A gente vai explicar isso um pouco melhor daqui a pouco no vídeo. Ai, meu Deus do céu. A questão aqui não é se Cristo valida a si próprio. A questão é se as escrituras se autovalidam como você está afirmando. Você está confundindo a autoridade de Deus, a autoridade de Cristo, nosso Senhor, com a autoridade das escrituras. A autoridade das escrituras é o seguinte: a escritura é um meio pelo qual foi transmitido um tipo de conhecimento. Tá? A escritura é um meio pelo qual foi transmitido um tipo de conhecimento. Tá bom? E portanto, resta saber quem é que confirma que esse meio que foi transmitido de conhecimento, de revelação, é verídico. E isso só pode ser afirmado por quem guardou esse texto, por quem, de fato, foi ensinado a crer nesse texto. E detalhe, esse texto ter um vínculo orgânico com a historicidade dessa instituição que foi incumbida para guardar esse ensinamento. E isso sem prejuízo do fato, vamos aqui repetir, que os apóstolos eram chefes dessa instituição, representantes dessa instituição,
E essa instituição tem um caráter místico sobrenatural, que é, no caso, o corpo místico de Nosso Senhor, e que ele mesmo é o cabeça disso. Eu estou até sendo redundante para falar uma coisa óbvia de tanta enrolação, de tanta pataquada desse pastor. Vamos ver como é que acaba o raciocínio louco. Mas é por isso que a gente acredita que a gente tem a Bíblia definindo a própria Bíblia. De novo, A Bíblia definida a própria Bíblia. É o seguinte, a Bíblia definida a própria Bíblia é a autoria de quem escreveu a Bíblia. Meu Deus do céu, cara. É sério isso? Vamos lá. vá ver o nosso vídeo sobre sola escritura e expectativa canônica, vai te ajudar a entender um pouco mais disso. E aliás, eu indico, se você é novo no canal, chegou aqui há pouco tempo, vá conferir toda a nossa playlist que conta com todos os vídeos sobre formação e preservação da Bíblia. Se você não viu nenhum desses vídeos, veja pelo menos 3 deles, porque eles montam a história de um argumento que a gente está construindo aqui. O vídeo... Meu Deus do céu. Vamos fazer o seguinte, eu vou parar por aqui porque é tanta doideira aqui, é tanto assim non sequitur, que eu acho que tudo que eu já falei aqui já está muito evidente. Não é auto-autenticação, evidentemente, não é auto-evidência. É a pura, clara evidência de que o Iago Martins, em 13 minutos de vídeo, não sabe do que está falando. Ele está se enrolando num raciocínio circular sem fim, em que, no final das contas, é aquela história. Eu como tostines porque é gostoso, ou é gostoso porque eu como tostines? Sabe, esse tipo de raciocínio. E vou contar pra vocês uma coisa. Pra eu fazer esse vídeo, vocês não têm ideia de como foi uma luta. Até porque, vou fazer até uma brincadeira, o meu computador está bugando toda hora. Meu computador é velho, meu computador tem mais ou menos 10 anos. E aí, eu gravei a primeira parte e depois a segunda parte, só que eu fiz a besteira de apagar a segunda parte do vídeo sem querer e eu não recuperei a segunda parte. Pois bem, aí eu fui gravar de novo a segunda parte. Tava maravilhosa a gravação. Aí sabe o que acontece? O meu computador buga e quando eu abro o documento, está corrompido. Perdi o conteúdo. Pelo menos uma parte dele. Aí agora eu estou gravando pela terceira vez a segunda parte do vídeo, que até então eu gravei de forma incompleta. E haja 2, 3 bugs para apagar vídeo. Mas graças a Deus eu percebi a sacanagem do meu computador e eu fui cortando aos poucos, para evitar esse tipo de perda de conteúdo. Então vocês não têm ideia do sacrifício que é, primeiro, aguentar 13 minutos de mendacidade do Iago Martins e tão irritante quanto é a bugagem do meu computador vagabundo. Mas enfim, então meus amigos, um grande abraço e aqui estou dando a minha resposta.